Bem, pessoal, estamos aqui para mais um Ernestão Cast. Dessa vez com um convidado novamente super especial, João Pedro, o intercambista do Reino Unido. Tem muitas histórias interessantes, como vocês já viram com os outros intercambistas, muita coisa legal, certo? E para ajudar nessa entrevista, a gente está com Edna aqui do primeiro C, que vai começar fazendo para vocês, para João Pedro, a primeira pergunta, e podem ficar até o final desse podcast que vai ter muita pergunta legal. Depois o Wesley vai vir também entrevistar juntamente com Yasmin, e tem mais algumas perguntas ali também. Enfim, tem muita coisa e surpresinha no final, tá bom? Aguarda aí, surpresinha que não foi vista em podcast nenhum ainda aqui do Ernestão Cast, hein? Aguardem. Edna, pode ficar à vontade. A minha primeira pergunta era como tu conheceu o Conexão Mundo? Pode responder. Então, eu conheço o Conexão Mundo bem antes de quando ele se chamava Gira Mundo. Eu conheci ele lá em 2018, porque uma prima minha, ela tinha passado, só que a família dela não deixou ela participar, porque tiveram um pouco de desconfiança. É muito longe e tal, era naquele tempo que ainda estava tendo Canadá. Aí eles simplesmente não deixaram ela ir. Aí meu irmão, que também estudava com ela, ele chegou em casa comentando: tem um projeto super legal que envia alunos para fora, dependendo do seu desempenho escolar. Aí eu, nossa, isso é interessante, e aquilo ficou guardado na minha cabeça. Ficou guardado porque eu sabia que quando eu entrasse pro ensino médio eu poderia desenvolver melhor. Aí eu fui vendo alguns vídeos também. Quando foi o 9º ano ali, eu comecei a ver alguns vídeos sobre. Eu comecei a pesquisar sobre. Eu vi também que alguns alunos de escolas próximas também tinham ido. Aí eu comecei a pesquisar sobre para poder ter uma noção assim do que eu precisava fazer. Mas conhecer assim mesmo é quando eu estava lá no 8º ano, lá para 2018, por aí. No caso, tu entrou aqui na escola em que ano, João Pedro? Em 2020. 2020, né? Foi, em 2020. Em 2019, tu mandou dois intercambistas para o Canadá. Foi Charles. Tu chegou a ter contato com eles? Eu cheguei a conversar com ele. Foi quando eu estava prestando atenção em tudo, aí eu comecei a conversar com o Charles, comecei a acompanhar. Inclusive, estava recebendo umas mensagens que ele está fazendo muito sucesso em todo canto. Eu acho que ele está nesse momento sendo assistido por eu esqueci o nome dela, na verdade eu lembro o nome da irmã dela, que ela está no 8º ano e disse que quer também viajar muito. Eu esqueci o nome dela, vamos dar um beijo para ela, certo? É a irmã de Kathleen Vitória, não sei o nome. Eu vou botar aqui embaixo na descrição, depois na edição, certo? E eu acho importante, vocês, como já falei dos outros, vocês agora abriram portas, né? Na época que eu estava pesquisando, tinha pouco material, mas agora vocês têm o Ernestão Cast, que a gente vai estar entrevistando todo mundo. Então, João Pedro vai estar contando hoje as experiências dele e certamente o pessoal vai ter muito mais material. Os pais ficam mais seguros, né? Porque chega um menino, um adolescente com 15, 16 anos, vamos embora para o Reino Unido conhecer a rainha. Então, os pais ficam um pouco assustados, né? Então, é bacana esse papo nosso. Inclusive, eu agradeço novamente para poder mostrar ao povo como que é, né? Incentivar essa galerinha aí a viajar também. Edna também quer viajar, que ela estava comentando com a gente. Pra onde é que tu quer ir, Edna? Eu quero fazer algo em inglês também, mais fácil. Também, né? Acho mais fácil, porque eu sempre tive contato com o inglês. O espanhol, nada. Eu acho que o espanhol ele é um pouco mais difícil, porque ele é muito parecido com o português. O português ele tem muita regrinha, ele tem muita coisa. O inglês, eu acho ele muito mais fácil de você aprender. Você aprende ele, pelo menos o básico, você aprende ele com pouco tempo. Uns 3 meses, eu acho que você consegue desenrolar o básico ali. De boa. Aí tu falou da tua prima. Tua prima, né? Sim. Que os pais não deixaram. E como foi pros teus pais? Olha, meus pais, minha mãe, ela nunca foi de negar. Nem meu pai, nem minha mãe, eles nunca foram de negar. Eles, você vai, que legal, então. Mas era aquele que legal, só que aquele legal meio, tá bom, se você diz, né, então. Só que aí eu comecei a encaminhar, eu comecei a falar, tipo, com as etapas, né, como estava acontecendo tudo e tal. Olha, passei por essa etapa, tô chegando ali, tô estudando, e meus pais, eles me viam estudar, porque em 2020, como era meu primeiro ano, até então não tinha nenhuma coisa sobre o Conexão Mundo e tal, estava tudo parado por conta da pandemia. Só que no primeiro ano eu lembrava que no Gira Mundo você tinha que começar a estudar por lá para você ter boas notas em português, matemática e inglês, a língua que você queria, né? Aí eu comecei a encaminhar desde lá os meus estudos e eles ficavam, toda vez que me viam no meu quarto estudando, ficava, nossa, sai um pouco daí, se você não conseguir esse negócio você vai acabar se frustrando por estar estudando demais e tal, esse tipo de coisa. Aí como eram tuas notas, tipo, a tua média nas matérias? Eu me esforçava muito, então assim,
pelo menos nessas 3, era geralmente 9, 10, 8. Não peguei aqui. Era 10, 8, 9. Era quais as disciplinas que ela perguntou? Português, matemática e inglês, né? Essas são as que vão contar mais para o Conexão? Essas são as que contam mais. Tipo assim, e essas contam principalmente, pelo menos no Giramundo contava mais, mas no Conexão Mundo é mais por conta de eliminatórios você ficar como suplente. Então, por exemplo, você ficou ali pá com alguém, só que sua média for maior, você consegue passar. O que vai valer mais são as avaliações que eles fazem, aqueles testes, isso, né? E você mais para desempate, né? Isso, exatamente. Já emendando nessa pergunta, como que era o teu nível de inglês antes? Tu já tinha um domínio da língua? E como é que tu compara o João Pedro falando inglês antes do Conexão e depois do Conexão? Olha, porque a Helena disse que assim, é outro nível de maturidade. Ela disse que antes de viajar ela ficava muito insegura quando ia falar e depois assim gerou muito mais segurança, que passou um mês, e principalmente quando vai para Host Family, porque vocês têm que falar inglês, que eles só falam inglês lá, né? Uhum. Então, pra mim, o meu contato com o inglês vem desde muito cedo, por influência dos meus pais e do meu irmão mais velho, porque eles sempre ouviam músicas internacionais. Então, meus pais eles sempre tiveram esse gosto, assim, daquelas músicas mais românticas e tal. Flashbacks internacionais. Sim, esses flashbacks são muito bons. Pega aí, bota por favor. Aí, minha produção. Meu irmão também, ele ouvia bastante. Então, acho que desde que 7, 8 anos de idade, eu já tinha um contato assim com as músicas. Só que tipo, não era aquele contato direto de estar aprendendo, sabe? Era aquele contato de ouvir e tentar imitar os sons e tal, e dançar e tal. Sei. Mas desde lá. E assim, em 2020 eu já tinha um nível básico de inglês, eu já entendia bastante coisa, mas quando eu me peguei estudando, eu percebi que não era aquilo tudo que eu achava. Não era aquilo tudo que eu achava, então eu comecei a estudar bastante e tal. Tu tem a impressão que era mais difícil do que de fato era isso? Era, eu tive essa impressão. Porque pra mim antes era mais fácil, nossa, super domino. Só que quando chegou 2020 eu comecei realmente a pôr na caneta e estudar direitinho o que eu precisava, eu percebi que não era tão fácil assim. Só que como eu já tinha essa bagagem e tal, foi mais fácil desenrolar com o tempo. Legal. Como foi quando tu chegou lá, tipo, a sensação, cara, eu tô aqui. Nossa, isso é muito legal de falar. Eu tava pensando ontem. Aquela sensação quando eu vi, vai descendo em Portugal. Quando você foi pra Portugal, né? Estamos chegando na Europa. Eu lembro que quando a gente desceu, foram 12 horas de voo, se eu não me engano, foi um voo muito longo. E quando eu desci no aeroporto e tal, que eu cheguei lá, tava com todos os meus amigos e tal, né? A gente passou por toda a burocracia do aeroporto. E a gente saiu do aeroporto e tal pra pegar o transporte pra ir pros lugares e tal. E quando a gente saiu, eu senti aquele ar frio no meu rosto. Eu tenho até um vídeo, tipo, super alegre, dando, tipo, altas risadas com meus amigos, porque eu realmente estava lá. E eu cheguei a falar, nossa, eu finalmente estou aqui em Londres e tal, e o vídeo. E vocês foram pra Portugal, né? Fizeram escala em Portugal, se não me engano? Não, a gente não conseguiu a escala, porque a gente precisou ir direto. Vocês foram direto pra Londres? A gente precisou ir direto. Acho que foi da Espanha, então, que fizeram escala em Portugal. Acho que foram eles, porque no nosso voo teve um probleminha, que o probleminha da Gol lá, eles não tinham anunciado que o portão tinha aberto e tal, e a gente não conseguiu. A gente teve que ir pra São Paulo, a gente já estava em São Paulo, lógico, né? Mas a gente teve que ir pra Guarulhos. Vocês fizeram de João Pessoa ou de Recife? A gente fez Recife. Vocês foram de van para Recife? A gente foi de ônibus para Recife, de Recife para São Paulo, a gente foi de avião. E de lá direto para Londres? E de lá direto para Londres, mas a gente teve que ficar um dia assim, um dia e meio no hotel, porque tinha coisado e tal. Certo. Me diz uma coisa, costumes lá, depois tu já emenda naquela pergunta que tu tinha pensado, a gente pensou junto ontem. A questão de costumes é muito diferente do Brasil? Ou assim, o que é que tu acha muito diferente no Brasil e Cordilheira? Não, isso realmente parece muito com os brasileiros, que é totalmente diferente do Brasil em termos de costumes. Olha, isso eu não sei se eu vou conseguir lembrar direitinho, mas lá é todo mundo, ao mesmo tempo que é todo mundo muito educado, eles também são muito fechados. Eles são bastante fechados, assim. O pessoal que você tem interação e tal. Eu, por exemplo, tive interações, além da minha host family, tive interações com os amigos do meu irmão e tal. E quando você realmente se enturma, são pessoas super legais, super legais, são
são muito, assim... Os próprios nativos? Os próprios nativos. Tu conseguiu fazer algumas Consegui umas amizades lá e tal. Legal. Até hoje em dia a gente ainda tá se falando pelo Instagram e tal. Só que, realmente, é muito essa questão de que eles são muito fechados, mas quando você consegue uma intimidade com eles, quando você é apresentado a eles são pessoas extremamente legais. Sim. Tem essa divisão, tem esse abismo, assim, essa barreira entre os brasileiros. Você consegue quebrar aquele abismo, quando consegue pular de um lado para o outro, né? Sim, é muito legal. Porque, tipo assim, o costume do brasileiro... Tu ainda mantém contato com alguém de lá, que tu conheceu lá, que é nativo? Mantenho. Além da Rose Family, que a gente tem um grupinho no WhatsApp, tá, pra gente ficar conversando. Tipo, grupo de família, tá vendo? toda semana a gente manda as mensagens, tá, e fica conversando. Eu também tenho contato com alguns amigos do meu host brother, que é o meu irmão lá. E a gente fica conversando de vez em quando, troca mensagem no Instagram. Esse host brother era filho da Host Family? Era filho da Host Family. Ele era filho dele. Tô vendo como eu tô bom em inglês, gente. Você tá com o host brother. Tá entregando. Edna tem uma pergunta muito boa. Cara. Eu tinha até pensado junto, quando a gente fez a reunião de pauta, ela falou, eu disse que eu já tinha pensado exatamente nessa mesma pergunta. Quando tu chegou lá, tipo, tu chegou a sofrer algum tipo de xenofobia? Por causa que os gringos têm aquele negócio da gente, que a gente vive na Amazônia, pula de galho em galho. Diretamente não. Eu acho que eu não senti diretamente essa questão da xenofobia. Mas foi muito a questão da gente estar no college e tal... E a gente não conseguia se tomar direito com os nativos do college, porque eles eram meio... O college, só para quem o pessoal que está assistindo saber, é o que exatamente? É a universidade que a gente ficou lá. E vocês faziam um curso de que lá nessa universidade? Olha, teve gente que faz... É basicamente os mesmos cursos que a gente fazia aqui durante o ensino médio. Eu fazia vendas aqui na escola, e quando eu cheguei lá para fazer business, que é praticamente a mesma coisa. Aí o pessoal que fazia informática também foi para lá e começou a mexer com informática também, então foi basicamente paralelo. Uhum. Aí tu ficou quanto tempo lá? E durou quanto tempo o curso? Passei 2 meses lá e o curso terminou 1 semana antes da gente voltar pra cá. Nossa. Ainda nessa questão de preconceito, fazendo uma comparação sempre com o Brasil, pra gente fazer conseguir mostrar pro povo essa diferença cultural, né? Tu acha que o povo lá do Reino Unido, eles são mais preconceituosos em relação aos brasileiros nessa comparação? Em sentido de ser xenofóbicos, homofóbicos, racistas, nesse tipo de preconceito que é muito comum no Brasil, tu acha que eles são mais cabeça aberta em relação ao Brasil, ou tu acha que o Brasil está mais cabeça aberta nesse sentido? Eles são muito, muito, muito cabeça aberta com relação a isso. Está muito atrás. A gente está muito atrás, muito atrás. Tipo, lá, literalmente, você pode ser do jeito que você quiser, você pode expressar os seus sentimentos do jeito que você quiser, a sua originalidade do jeito que você quiser, e ninguém vai tá ligando pra isso, sabe? Esse tipo de besteirinha que acontece bastante no Brasil, lá eles não têm isso. Todo mundo te acolhe do jeito que você é, todo mundo é muito amigo com você. E isso foi um salto que eu percebi. Em relação à qualidade de vida, fala em termos de segurança, em termos de saneamento básico, educação, também há um abismo muito, muito grande em relação ao Brasil? Infelizmente há um abismo enorme. É muito diferente quando você chega lá, você percebe que você pode andar pelas ruas sem se preocupar com nada, se preocupar que vem alguém roubar você. Como eu vi os outros intercambistas falando aqui. Qual era o nome da cidade que tu ficou? Eu fiquei em East Port Talbot, que é no País de Gales. É 1 hora de Londres. Okay, pesquisa aí como é que escreve isso, por favor. É muita segurança, a qualidade de vida é assim, um padrão muito elevado, é muito bom você se sentir liberto para as coisas que você quer fazer, porque lá eu me senti assim, outra realidade, outras coisas, outro sistema, a qualidade de vida é muito boa, então assim, tem um abismo bem grande em relação a isso. Eu percebo que isso é um ponto comum entre todos os intercâmbios que a gente, pelo menos que a gente entrevistou, né, que eles dizem que tem realmente esse abismo muito grande em questão de essa questão social, segurança, né, e tudo. Tu tem pergunta mais aí, Edna? Tenho. Como tu fez pra socializar? Tu ia, tipo, pras festas? Como eram as festas lá? Então, pra ir pra festas, literalmente, eu não fui, porque, assim, né, mas a gente sempre saiu com a Rose Family, tipo, toda sexta, depois de tudo, depois da escola e tal, a gente saía juntos e tal pra um pub, alguma coisa assim. E geralmente lá, uma das amigas da família estava participando de um concurso de música.
ela ia cantar e tal, e a gente toda sexta a gente ia pra esse pub pra gente ver ela cantando e tal, e tipo, foi daí que eu comecei a conhecer melhor as pessoas, os amigos da família e tal, os adolescentes também. Foi mais assim. Certo. Você lá tinha liberdade de sair, mesmo sem ser com a host? Sim. Pelo menos pra mim, eles davam bastante as liberdades. Tipo, a gente fala, eu vou ali e tal. E questão da tela querer levar, e se você quiser que eu te leve, que eu te busque e tal, é só você mandar mensagem pra mim. E como que era a orientação da coordenação do Conexão Mundo? Não, fiquem à vontade lá, pode curtir a baladinha, chegar a hora que quiser ir para outro país, vá. Eles deixaram... Eles orientaram isso aí bem rígido ou deixaram mais a cargo do... Não, vocês aí são grandões. Assim, quando você lê o regulamento e tal, tem lá as regrinhas e tal que eles pedem pra gente não ingerir bebida alcoólica, esse tipo de coisa que realmente, se você tá num país diferente, você tá com outra supervisão, não é legal você fazer... Claro, mas nunca era essa coisa assim, direta, sabe, estreita. Eles deixavam mais a cargo da família. O que a família quisesse e tal, quisesse que você fizesse ou você queria fazer, você pedia a autorização deles e tal, ou às vezes nem precisava pedir autorização e eles deixavam você sair, você fazer suas coisas e tal. Ainda falando da família, tu teve um contato prévio com a família, de começar com o WhatsApp, ou tu chegou lá, tipo, nunca viu ninguém, chegou lá, pô, somos nós, a família aqui, ou tu conseguiu ter contato com eles via WhatsApp antes e conhecer então, eu conheci minha família literalmente um dia antes de eu viajar. Tava aqui no Brasil ainda? Tava aqui no Brasil ainda, eu tinha acabado de sair pra comprar as últimas coisas e tal, que precisava pra arrumar mala e as coisas necessárias. Aí eu tinha recebido a carta e tal, que o Conexão Mundo manda a gente uma carta com o que a família escreveu, com os contatos deles. Sim. Aí um tempinho depois eu entrei em contato com a minha hostmam, que é a minha mãe postiça de lá. Aí a gente começou a conversar e tal, e quando eles mandaram mensagem, eles estavam pintando o quarto e tal, aí mandaram um vídeo assim. O teu quarto ia ficar. Ficou mais alguém, porque com a Helena ficou ela... E Elisier. Aí com a tua host também ficou outra pessoa ou só tu? Ficou só eu lá. E aí vem. Nossa, eu fiquei com um pouco de ciúme deles até depois e tal. Porque eu fiquei sabendo que vai alguns intercambistas pro Reino Unido também, o pessoal que era do Canadá. Né? Mariana tava chorando outro dia. Será que eles vão ficar na minha host family? Como é? Eles se candidatam, mas João Pedro, e o Estado daqui faz uma seleção, como tu sabe como é esse processo, esse procedimento? Eu sei mais ou menos. É porque o college, a universidade de lá, eles lançam meio que um edital. Faz uma inscrição. Lançam meio que um edital nas redes sociais. Aí a minha hostman lá, ela viu pelo Facebook do college e falou, por que não? Seria uma experiência legal e tal. Aí ela se inscreve. E o que ela se inscreve o college, a universidade, faz um levantamento sobre a família, sobre a estrutura da casa, sobre as pessoas da família e tal. Aí depois passa isso pro Conexão Mundo. E o Conexão Mundo também faz uma avaliação e vê se está de acordo, sabe? Tanto as características também da carta que a gente manda, eles procuram uma família parecida com a nossa e tal, para ter uma afinidade melhor. Sei. Aí eles são, tipo, voluntários ou eles ganham... Eles recebem alguma coisa, né? Eles recebem pra isso. Eles recebem, eu não sei mais ou menos o que eles recebem, mas eles recebem um dinheiro pra ter a gente, até porque tem os custos da casa e tal, aí eles precisam receber um pouco. Uhum. No caso, está atrapalhando nosso podcast ali. A respeito de costumes culinários, essas coisas, porque o pessoal relatou aqui que tem umas coisas, uns costumes lá que são muito estranhos, cara. Qual foi a coisa que tu olhou, por exemplo, no tocante à culinária, que tu olhou e disse, nossa, isso é muito diferente do Brasil? Totalmente diferente. Olha. E uma coisa que é diferente, mas tem que ter no Brasil porque é muito bom. A respeito da culinária. Sim, isso é muito importante, porque a gente passou uns vexames lá porque tinha muita comida apimentada. Depois a gente quer saber disso. Muita comida apimentada e tal. Então a gente... Assim, Isso é o que, hein? Meu pai, ele gosta bastante de comida apimentada, mas eu já não sou muito chegado e tal. Só que o apimentado de lá é muito apimentado. É um apimentado absurdo. Tudo que você pedir, se você não perguntasse que tinha pimenta, você não almoçava, porque era muito apimentado. E tinha também, eu lembro uma vez que eu fui com a minha host family para um pub de lá, eles serviram meio que eu não lembro direito o que era. Um pub é o quê? É um barzinho. Sei. É tipo um barzinho assim. Vocês
frequentava muito barzinho, festinhas. Sim, lá eles têm uma cultura muito grande de barzinho, tipo, tem barzinho em tudo quanto é lugar e tal. Na Espanha, quando a gente entrevistou os meninos, eles disseram que eles tinham muito costume de ia pro primeiro bar, depois ia pro segundo bar, e assim, saia de bar em bar, igual aquela música que o pessoal não conhecia. Mas eles também têm esse costume lá no Reino Unido de sair de bar em bar até se embebedar. Aconteceu, acho que aconteceu uma vez com a gente saiu de um pub lá, a gente tinha... De um pub pra outro. A gente tinha ido pra um pub pra outro, mas não foi bom de se embebedar, não. Mas tipo assim, teve um negócio que eu comi lá, que era um negócio azedo e quente, parecia um sorvete, mas tinha uma textura horrível. Meu Deus, aquilo foi um terror. Na hora que eu comi aquilo, foi, nossa, deplorável. Eu iria sofrer muito. Primeira coisa, eu acho que vocês são muito corajosos quando vão com uma host family, porque, rapaz, eu acho muito... Dá medo. Dá um medo. Não é pessoas desconhecidas. Não, tá? Sim, mas, por gente. exemplo, para ir para alojamento, eu acho mais tranquilo. Porque você vai ficar num alojamento e tal. É como se fosse, pelos relatos dos meninos que foram para a Espanha, parece que você fica num grande hotel, numas férias de 2 meses. Sim. Mas na host, aí... A host ela já tem um costume, cada família... Hoje em dia aqui no Brasil, você sai da sua família, vai dormir na casa de outra pessoa. A pessoa já fica meio assim, imagina você sair daqui, passar 2 meses no Reino Unido. Com outra família, só fala inglês, completamente com outra diferente, família. sim. Cara, eu acho que vocês são muito corajosos. Olha, eu tenho uma coisa pra falar com relação a isso. Pode contar, viu? Quando eu cheguei lá... Tava lá, né, a gente se tomou e tal, acho que isso foi no segundo dia. Eu sou muito fascinado em filmes de terror. A família também era? Não, eles não eram. Eu sou muito fascinado em filmes de terror. Então quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fui pro meu quarto, né, fui dormir. E tipo, quase que eu virava a madrugada, porque deu uma neura assim na minha cabeça de que eles iam fazer alguma coisa comigo e tal. A família? Sim, tipo, coisa na minha cabeça e tal. Caramba, eu me identifiquei muito. Sério, porque tipo, tava em um lugar completamente diferente, uma família completamente diferente. E, tipo, a casa toda tinha isolamento acústico, então às vezes eles estavam lá na sala, que era uma casa de 2 andares, estavam lá na sala lá embaixo, eu estava em cima do quarto, eu vi eles cochichar e eu ficava, meu Deus, e se eles estiverem conspirando contra mim, planejando, aí eu entrava fumando e tal. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu assisti o Salve Jorge, hein? Ia mandar direto pra Turquia. Nossa. Não, mas realmente, eu acho muito, muito coragem, cara. Eu não teria. Se fosse pra ir para alojamento, eu acho mais de boa, sabe? Porque você não precisa se adequar tanto. E lá você tá com outros estudantes também por perto e tal. Né? Você pode fazer uma baguncinha. Por exemplo, os meninos que foram para a Espanha, disseram que botaram fogo lá no alojamento umas 3 ou 4 vezes. Chegou A gente fez isso no hotel em Londres. Fizeram também? Conta essa história aí. Pronto, a gente chegou lá no hotel de Londres, né, e tal. O hotel, meu Deus, 5 estrelas, lindo, lindo, lindo. Só que a gente não queria dormir porque a gente estava muito ansioso. Todo aquele calor do momento e tal, a gente estava muito ansioso, não estava conseguindo dormir. A gente chegou lá no nosso grupo do WhatsApp e tal. Ei, gente, qual quarto que vocês estão? Qual andar? Pra gente ir aí. Vocês estavam tudo no mesmo hotel, né? Tava tudo no mesmo hotel. Só que em andares diferentes. Aí tal, a gente chegou lá e tipo, era um hotel enorme. Um andar tinha vários quartos e você se perdia por dentro dos corredores. Porque um corredor levava para outro, que levava para outro, levava para outro. Isso pago pelo Conexão Mundo, né? Isso pago pelo Conexão Mundo e pelo College. O College também pagava? Eu acho que foi, sim. Por conta do... Sim, acho que foi mais do College. E foi? Porque a gente tinha uma excursão de dois dias em Londres, mas por conta do atraso do voo aqui, lá em São Paulo, a gente não conseguiu pegar. Mas eu acho que a estadia foi por conta do College mesmo. As refeições que a gente teve no hotel também foi por conta do College. Só que a gente chegou lá e tal, a gente tava lá no quarto, zoando, super feliz. A gente inventou de fazer um café, mas eu não sei o que tinha acontecido. Só sei que o alarme de incêndio tinha coisado, alguma coisa do tipo. Aconteceu várias vezes no alojamento. Foi um vexame, viu? Dispararam lá várias Mas foi muito engraçado, foi muito legal. Depois o menino, eu acho que elas vai perguntar sobre mim, se você pagou lá, você conta todos, tá? Sim, viu? Foram vários. Bom, quando chegou lá, tipo, o frio, como foi pra tu se acostumar e... A neve, tu teve contato? Porque aqui... Eu tive contato com a neve. Nossa, foi muito mágico. E Nossa, que invejinha. Essa questão da neve... recalque, viu? Essa questão da neve foi ainda mais legal, porque no dia que a gente chegou... Não nevava lá em Wales, País de Gales, há 2 anos. No dia que a gente chegou lá, por ironia do destino, assim... O mundo quis fazer uma homenagem pra gente começar a nevar. No primeiro dia que a gente chegou lá, a gente estava fazendo uma excursão pelo college.
E começou a nevar, assim, sabe? E no dia que a gente também tava indo embora, nevou também pra meio que se despedir, dar um tchau e tal. Teve gente até que conseguiu fazer um boneco de neve. Eu não consegui muito, porque minha casa, ela ficava um pouco mais embaixo da colina. Tinha gente que morava mais em cima, por questão geográfica e tal. Aí a neve chega mais em cima que embaixo, blá blá blá. Não sei falar muito sobre isso. Mas Eu sou foi muito assim. geografia aí de física, sei lá. Por favor, auxiliem. Mas foi muito isso, assim. Foi muito mágico. Mas quando eu cheguei lá, o frio foi algo que me pegou bastante. Ainda nesse tema, as roupas de frio, tu comprou e levou daqui ou tu resolveu comprar lá? Eu comprei lá. Comprou lá? O que eu tinha aqui foi mais no hotel e no trouxe avião. essas roupas, porque os meninos da Spencer que doaram, não sei se foi Júlio que trouxe. Eu trouxe. A mala coube. Como? Eu tive dificuldade com a mala. Tipo, passou um quilo só. Passou 1 quilo. Mas eles não viram, então não foi multado. Mas Vocês que vão, Yasmin e Edna, 23 quilos, tá? Então compre uma balançazinha pra ver se bate lá. vai ali um 24, assim, Eles ó, deixam de olho passar um fechado, deixam passar um pouquinho, tinha uma margenzinha. Legal. Mas assim, como a gente não sabia que tinha uma margem, a gente ficou com medo de precisar. Gravando nos 23 abaixo, né? Abrir a mala e tal. Eu trouxe as roupas pra cá, mas assim, vou usar? Não, mas vai que no futuro... Tem até outra pergunta, tu também tu pretende retornar pra estudar, trabalhar, eu planejo. turismo? Eu planejo voltar pra trabalhar e tanto trabalhar quanto estudar. Eu tava até vendo uns applications, que é aplicações que a gente faz pra universidade de fora. E a universidade da cidade vizinha tava com inscrições abertas e tal. Então eu já tava dando uma olhada ali, caso, por exemplo, eu vou entrar na universidade ano que vem. Só que caso eu consiga, assim, de algum jeito, fica aí para planos futuros. Mas eu tenho muita vontade de voltar. Tu fez o SISU esse ano? Eu tinha feito e tal, mas eu só não consegui por questão que eu estava usando cota. E para eu poder usar a cota, eu precisava ter que estar pessoalmente na universidade para comprovar. Sei, acho que era não sei se foi na UFB, tinha um... Foi na UFB, minha questão foi na UFB. Fazendo uma... Porque eu uma lembro... avaliação prévia. Porque não tinha, mas eu lembro que na fazendo. pandemia, eu fui lá para visitar, né, para conhecer e tal, aí os estudantes me falaram que durante a pandemia não teve esse negócio, foi mais online mesmo, essa questão da heteroidentificação. Antigamente online. nem tinha, era simplesmente autodeclaração, você declara e pronto. Mas agora, tanto a UEPB quanto a UFCG... Eu achei extremamente importante, porque tem gente que rouba, que rouba e tal, as cotas de pessoas que realmente precisam e tal. Mas me prejudicou de uma certa forma. Mas, tu tá tentando que curso? Eu tava tentando inglês. Eu queria relações internacionais, só que relações internacionais só tem na UFPB em João Pessoa. Aí como não tinha jeito esse ano, deu ir pra lá e tal. Eu tenho família lá, mas não tinha jeito. Aí eu preferi ficar com inglês, que é algo que eu já tenho mais afinidade mesmo. Mas tu tá cursando? Não, ainda não. Vai entrar no segundo semestre? Vou ter que fazer o Enem de novo, infelizmente, pra entrar ano que vem. Mas tudo bem. Sara, tu tinha pergunta, Sara? Tem não? E Otávio? Deixa eu pensar aqui. Não tem que pensar não. Aqui Vamos fazer o seguinte, a gente vai trazer... Tu corta aí, a gente vai trocar, a gente vai chamar o Otávio Yasmin e o Wesley pra entrevistar. E aí, pessoinhas, estamos aqui de novo. Teve uma troca aí rapidinha para os outros tomaram água e tal. Eu tô aqui com o Yasmin, que também tá me ajudando nessa bancada. E a gente vai continuar. Eu queria, assim, eu fiz umas pesquisas e tal. E eu soube que lá eles tomam chá com tudo. Como é que foi assim? Pra você gosta de chá, não gosta? Como é que foi? Olha, eu gosto bastante de chá. Então, minha Rosmão também, ela gostava um pouco de chá. Então, assim, pra gente tomar chá, tanto a gente tinha uns cafés que a gente ia, eu fui bastante com a família para alguns cafés, então, geralmente a gente tomava chá lá. E em casa também a gente tomava. Então, pra mim, foi uma questão super de boa. Lógico que tem uns chás meio estranhos, assim, no azeitão e tal, meio amargos. Mas, em geral, foi muito bom, porque eu já sou meio que acostumado e tal. Tinha uma coisa que eu queria perguntar. Tu disse que foi no college lá. Eu queria saber sobre a questão da caligrafia. Que geralmente aqui a gente escreve com letra cursiva. Sim. Só que geralmente fora é mais letra normal. Eu acho que lá a gente não teve muito esse problema.
porque boa parte do que a gente fazia era mais digital, era mais com os computadores e tal, no laboratório, biblioteca, mas eu lembro que uma vez a gente teve que fazer um mapa mental e tal, se não me engano foi no segundo dia que a gente chegou, a gente teve que fazer um mapa mental sobre marxismo, eu acho, muito bom, e a gente fez em letra cursiva normal mesmo e tal, e eles exporam lá o nosso mapa mental, então acho que foi bem normal essa questão. Entendi. Como é que é a questão da higiene lá? As pessoas são muito higiênicas, Olha. não são? Como é que é? Pelo menos no college tinha muita gente fedida. Muita gente fedida. E a gente via muito isso. Por exemplo, até uns lugares do college tinham um cheiro bem porco. E algumas pessoas também de lá, elas fedem um pouco e tal. Então a gente meio que tinha esse bullying dentro da gente ali no nosso grupinho de ficar chamando o pessoal de pedido. Uns bem pedidos. A minha host family, modéstia à parte, não eram pedidos, eles tomavam que bom. 2 banhos por dia, mas sim, o pessoal do college era meio fedinho, viu? Era complicado. E como foi pra tu se adaptar a essa rotina? Porque era uma rotina totalmente diferente da daqui, não é? Nossa, sim, era bem diferente. O bom de lá é que as aulas começavam 9 da manhã. Só que elas só começavam 9 da manhã porque só amanhecia 9 da manhã. eu geralmente acordava às 6 horas pra tipo, ir me acostumando e tal, ir me arrumando e ter mais tempo pra ficar disposto. Mas você acordava, tipo, não é igual aqui, 5 horas tá o sol queimando a sua cara, um sacrifício. Pois é. Lá não, lá até 8 horas mais ou menos, tá um pouco escuro e tipo, o sol geralmente raia às 9 da manhã, mas é muito mais por questão da estação, porque lá tava inverno, se não me engano, aí mais por isso, assim. Entendi. E assim, como é que tu acha que tá o teu inglês antes de ir e depois que foi? Como é que tu acha, assim, se fosse pra dar uma nota? Honestamente, eu daria um 9. Assim, Pra antes ou... Pra agora. Uhum. Antes eu daria o quê? Um 7, um 6? Acho que sim. Mas quando você vai pra lá, eu falo mais pela questão do listening, que é a escuta, por conta do sotaque deles. O sotaque deles é um pouco enrolado, então pra você desenrolar isso, pra alguns gera um tempinho, pra mim não gerou tanto tempo assim, porque meus artistas favoritos e tal, eles são do Reino Unido, então eu sempre venho em entrevista e tal, você acaba se acostumando com o sotaque, então pra mim não foi muito difícil, mas essa questão da escuta melhorou bastante, tipo assim, deu uns 98% de melhora na questão da escuta, muito boa. Que bom. Uma pergunta, escutar é mais difícil do que falar? Eu acho mais difícil. Eu acho bem mais difícil, porque o inglês vai Eles digitar. falam rápido também. Eles falam muito rápido, como são nativos e tal. Então é muito essa questão do sotaque, eles falam rápido e tal. E se você não tiver um ouvido rápido assim, ó, você acaba perdendo muita coisa. E um medo que eu tinha bastante lá, sobre essa questão da escuta, é timing de piada. Eu tinha muito medo de perder o timing de uma piada que eu não tinha entendido. Ainda bem que eu não perdi. Mas assim, meu maior medo era isso. Piada que tu conta ou piada que tu escutava? Que eu escutava. Porque assim, medo de família, não tinha medo muito disso não. Agora o meu medo era o timing das piadas e ficar igual um besta assim, um aluado olhando pra cima. Eles tinham uma preocupação de falar mais lento, só pra vocês compreenderem? Olha, tanto a host mom quanto o host dad, o pai e a mãe, eles falavam normais assim, eles não falavam rápido, mas eles também não diminuíam na fala, mas o meu irmão, por ele ser adolescente, ele tinha muita gíria, ele tinha muita coisa, e ele falava muito rápido, então era muito difícil de entender ele. Tinha hora que a gente estava lá na sala, né, conversando e tal, e a gente puxava uma conversa e tal, e ele, quando ele começava a falar, não entendia quase nada, era muito difícil, então a mãe tinha que pedir para ele falar um pouco mais devagar e tal, para eu poder conseguir entender ele, mas é um vexame também. Sobre o seu medo de perder o time da piada, teve algum mico que você pagou lá? Olha, eu acho que, puxando também esse negócio da piada, eles têm um humor um pouco meio sem graça, então... O humor de vó. Sim, esse humor de vó. Então, mesmo que você não perdesse o time da piada, às vezes você tinha que forçar um pouquinho ali essa questão do humor. E rir assim por coisa. Um mico que eu passei com relação a isso é um mico em questão de roupa. Porque existem 2 tipos de falar calça, assim, em inglês. Tem o trousers e tem o pants. Trousers é mais do Reino Unido
e pants é mais dos Estados Unidos ali, Canadá. Quando eu fui falar pra eles, eu fui falar pants, só que pants lá é calcinha. Juro, gente, isso foi um livro tão grande. Quando eu cheguei pra falar e tal, que tinha saído pra comprar, e eu tinha comprado calças novas e tal. E tinha falado pra eles que eu tinha comprado pants novas, entendeu? Aí minha mãe ficou olhando assim pra mim um tempo. Aí eu puxei assim, mostrei pra ela, isso aqui, ó. Aí ela, trousers. Aí ela explicou, porque lá no Reino Unido eles falam trousers, porque pants é calcinha. Eu fiquei, isso eu acho que foi o maior mico que eu passei. Eu fiquei uma semana inteira querendo me enfiar no buraco. Eu imagino, acho que eu também ficaria desse jeito. Foi horrível. Meu amigo. Assim, eu tava fazendo umas pesquisas, porque pesquisar não é a mesma coisa que estar lá. E eu vi que tinha muita pessoa, na pesquisa, né? Tem muita pessoa ruiva e tal. Como é que foi lá? Era muita pessoa mais branca, muita pessoa mais morena? Olha, com relação a isso, também virou piada interna no nosso grupo de intercambista, porque a gente era a única pessoa de cor do college, assim. Tipo, você via um ou outro, assim, pessoal de cor, porque por conta da localização e tal, é todo mundo branco, olho azul, branco, olho azul, branco, olho azul, branco, olho azul. Tipo assim, na universidade, o estilo do menino, as meninas se vestem muito igual. Maquiagem muito igual, cabelo muito igual, é tudo muito igual. Então, por exemplo, a namorada do meu irmão, ela estudava lá no college também. E, tipo, vendo de costa, eu vi ela 500 vezes. Porque todos são iguais a ela. É muito zoeira lá. Os meninos você consegue distinguir melhor, mas as meninas, maquiagem, roupa, cabelo, basicamente tudo igual. É tudo igual. É uma cópia uma da outra. Eu vi que lá eles dirigem do lado ao contrário. Como foi pra você se acostumar? Teve algum medo, algo assim? Olha, em questão de dirigir, meu pai até queria me ensinar a dirigir também. Mas por medo tanto da dirigir do lado contrário, e em questão das ruas e das leis de trânsito serem um pouco bem diferentes e tal, é muito diferente. Eu até estranhei, porque tem ruas que, não sei explicar bem, mas é muito diferente daqui do Brasil. Aí, mais essa questão, é bem diferente e tal, as ruas são mais estreitas e o jeito de você mudar. Eu lembro até que a gente tinha feito uma visita de campo num outro campus da universidade e a gente teve um test drive lá também, mas era de computador e tal, tinha um volante lá e a gente via assim na tela e tal. E eu passei o maior mico, eu bati, eu capotei o carro, então se fosse pra fazer na vida real eu já tinha matado todo mundo. Assim, uma coisa que te marcou assim profundamente, que tu nunca vai esquecer de lá, uma coisa assim muito boa. Olha, uma coisa muito boa também foi questão da gente sair, porque sabe essa questão de filme, quando tá tipo, todo mundo no filme, tá todo mundo no carro curtindo com a música super alta, todo mundo sabe a letra da música. Isso pra mim foi muito importante, assim, eu lembro, tem até vídeos e tal que eu gravei, porque eu queria guardar isso pra mim. Foi um dia que a gente saiu de sexta-feira, eu acho que foi a sexta-feira, teve a última sexta-feira e tal, porque a gente saiu de sábado, se eu não me engano, aí teve uma sexta-feira antes, aí na sexta-feira da outra semana passada, a gente tinha saído e tal pra ver o último show de música daquela amiga da família que tava fazendo uma coisa de música e tal. E a gente foi cantando Whitney Houston, altas músicas, Mariah Carey, umas músicas super antigas, bem legal, no carro, assim, voz alta, gritando. E aquilo pra mim foi muito legal. Acho que foi a parte que mais me marcou, porque foi assim, um momento de filme e um momento que eu realmente percebi, nossa, eu tinha sonhado muito com esse momento e tipo, finalmente estava acontecendo. Então, assim, foi muito feliz pra mim aquilo. Entendi. Sobre sua host family, eles tinham algumas regras que você precisava seguir dentro da casa? Que eu lembre, não, eles não tinham regras, era mais assim, você pode ser super confortável lá pela casa, fazer o que você quiser e tal, que não tinha nenhum problema e tal. E como eu também, na carta que a gente manda pra eles e tal, na carta e no vídeo, falei pra eles que eu gostava de cozinhar e tal. E a minha mãe disse que se quiser cozinhar aqui, fica à vontade de preparar um prato pra gente e tal. Então era bem à vontade isso. Eu lembro que teve uns amigos da gente, outros intercambistas que tiveram um probleminha por conta de regras na família e tal. Eu vi que lá eles dirigem do lado ao contrário. Como foi pra você se acostumar? Teve algum medo, algo assim? Olha, em questão de dirigir, meu pai até queria me ensinar a dirigir também. Mas por medo tanto da dirigir do lado contrário, e em questão das ruas e das leis de trânsito serem um pouco bem diferentes e tal, é muito diferente. Eu até estranhei, porque tem ruas que, não sei explicar bem, mas é muito diferente daqui do Brasil.
Aí, mas essa questão é bem diferente e tal, as ruas são mais estreitas e o jeito de você mudar, até, eu lembro até que a gente tinha feito uma visita de campo num outro campus da universidade e a gente teve um test drive lá também, mas era de computador e tal, tinha um volante lá e a gente via assim na tela e tal. E eu passei o maior mico, bati, eu capotei o carro, então se fosse pra fazer na vida real eu já tinha matado todo mundo. Assim, uma coisa que te marcou assim profundamente, que tu nunca vai esquecer de lá, uma coisa assim muito boa. Olha, uma coisa muito boa também foi questão da gente sair, porque sabe essa questão de filme, quando tá tipo, todo mundo no filme, tá todo mundo no carro curtindo com a música super alta, todo mundo sabe a letra da música. Isso pra mim foi muito importante, assim, eu lembro, tem até vídeos e tal que eu gravei, porque eu queria guardar isso pra mim. Foi um dia que a gente saiu de sexta-feira, eu acho que foi a sexta-feira, teve a última sexta-feira e tal, porque a gente saiu de sábado, se eu não me engano. Aí teve uma sexta-feira antes, aí na sexta-feira da outra semana passada, a gente tinha saído e tal pra ver o último show de música daquela amiga da família que tava fazendo uma coisa de música e tal. E a gente foi cantando Whitney Houston, altas músicas, Mariah Carey, umas músicas super antigas, bem legal, no carro, assim, voz alta, gritando. E aquilo pra mim foi muito legal, acho que foi a parte que mais me marcou, porque foi assim, um momento de filme e um momento que eu realmente percebi, nossa, eu tinha sonhado muito com esse momento e tipo, finalmente estava acontecendo. Então, assim, foi muito feliz pra mim aquilo. Entendi. Sobre sua host family, eles tinham algumas regras que você precisava seguir dentro da casa? Que eu lembre, não, eles não tinham regras, era mais assim, você pode ser super confortável lá pela casa, fazer o que você quiser e tal, que não tinha nenhum problema e tal. E como eu também, na carta que a gente manda pra eles e tal, na carta e no vídeo, falei pra eles que eu gostava de cozinhar e tal. E a minha mãe disse que se quiser cozinhar aqui, fica à vontade, preparar um prato pra gente e tal. Então era bem à vontade isso. Eu lembro que teve uns amigos da gente, outros intercambistas que tiveram um probleminha por conta de regras na família e tal. Tipo, questão a hora que eles vão dormir, questão a hora que serve a janta. Porque geralmente, diferente aqui do Brasil, eles servem a janta o quê? Umas 6 horas da tarde ou umas 5 horas da tarde. Então, chegava no colo e já iam direto. Minha família não. Minha família lá foi basicamente a mesma coisa aqui do Brasil. Geralmente eu janto aqui umas 8 horas, 9 horas, e lá eles fazem a mesma coisa. Então, a hora que eu chegar em casa, desde que eu avisasse, não. Então, teve um dia que eu saí, eu voltei um pouco mais tarde, ou eles mesmo, se você quiser ficar um pouco mais tarde, eu quiser até dormir na casa de alguém e tal, eles deixavam também trazer intercambista pra lá pra casa, Entendi. tanto pra eles conhecerem, quanto pra terem uma experiência mais diferente. Entendi. Foi bem isso. Eu tava vendo que teve uma pergunta de vocês falaram aqui que eles são bem reservados. E tipo, como foi pra você chegar em alguém assim que tava muito reservado na dele, você precisou falar assim com ele? Olha, Você é tímido ou eu sou bastante tímido, mas lá eu acho que a gente não chegou assim, a chegar em alguém e chegar diretamente com essa pessoa. Geralmente quando os professores da universidade colocavam a gente em grupo pra gente fazer uma atividade, alguma dinâmica e tal, ou até, sei lá, qualquer coisa assim, lógico que a gente vai conversar e tal, mas tipo, era uma coisa mais natural, sabe? Porque a gente não fazia atividade e tal, então a gente acabava que conversava, você tá no grupo, você conversa com as pessoas, mas nunca tipo, de ir diretamente, você vê uma pessoa lá e você conversar com ela. Entendi. E quais, assim, os lugares que tu conheceu, assim, tipo, de outras cidades e tal? Sim. Olha, eu conheci, o primeiro dia, lógico, o dia que a gente chegou, a gente conheceu Londres e tal, né, tava de noite, tava menos 4 graus, eu não tinha roupa de frio, eu tava tremendo, eu tava morrendo ali, eu juro pra vocês que eu tava me tremendo muito, tem até um vídeo de eu tentando gravar as coisas assim, mas eu tava assim, ó, porque tava muito frio, mas Londres foi um lugar que eu conheci, Swansea, que é uma cidade do lado, é tipo 5 minutos de metrô, então é bem mais fácil de você conhecer e tal. A gente foi pra Cardiff também, que é a capital de lá, que é o que? 1 hora, mais ou menos, 1h30 de lá. E eu também fui pra uma cidade da Inglaterra chamada Bath, que em tradução é banheira, mas é porque lá tem tipo meio que um... Não sei se chama geyser, mas eu acho que era meio que isso, lá tem tipo, meio que uma banheira natural de água quente e tal, de anos e anos atrás, é por causa disso que eles botaram esse nome e tal, mas acho que foram esses lugares, foram Swansea, Londres, Cardiff e Bath. Você chegou a fazer muita amizade com nativos de lá, ou então com intercambistas que não eram brasileiros? Tinha algumas pessoas brasileiras lá, tinha uns adultos também que a gente chegou a conversar, porque
A gente tava lá no refeitório e tal, aí chegou um casal, gente adulta e tal, pra conversar com a gente, percebeu que a gente tava falando português, né? E aí, como vocês chegaram aqui, perguntaram como tinha tanta gente, se era um projeto do governo e tal, e a gente explicou direitinho. Mas, em questão de nativos, eu cheguei, mas foi mais por questão social, tipo, a gente sair com a família, e eu conheci os amigos do meu irmão. Então, eu cheguei a conhecer, assim, basicamente os melhores amigos dele, assim, então foi bem legal em relação a isso. E, assim, os teus irmãos, eles tinham meio que um ciúme de tu com a tua mãe, assim, ou não? Não, eles não tinham, não. Era muito legal. Por exemplo, tinha o Johan. Qual era a idade? Ele tinha a minha idade. Ele tinha 17. Aí, 3 dias antes de eu voltar, ele fez 18. A gente fez um festinho lá e tal. Mas o Johan, que era meu irmão... Desculpa, acho que eu me perdi na pergunta de novo. Que se eles tinham ciúmes tipo, da tua mãe. Tipo, ele não tinha ciúme, era algo bem natural assim, mas a mãe ela fazia meio que umas brincadeiras e tal. Teve até um dia que a gente foi cortar o cabelo junto, aí eu tinha feito um corte novo e tal, aí ele tinha feito o mesmo corte que ele faz há mais de 10 anos. Aí cheguei em casa, né, e tal, ela, nossa, o corte ficou super bom em você. Aí ele, ai mãe, ficou bom em mim também. Ela, você faz esse mesmo corte, então não tem muita graça não e tal. Mas em questão de ciúme não tinha muito. Tinha ele, eu tinha a Kate também. Só que a Kate, ela faz universidade longe, então eu não conheci pessoalmente. Eu fui mais por chamada de vídeo e tal, e conversando pelo Instagram. Entendi. E como foi sua despedida com a Host Family? Olha, isso aí doeu bastante, porque eu me apego muito fácil, eu me apeguei muito fácil a eles. Assim, em questão de uma semana a gente tava super íntimos e tal. E como foi 2 meses, foi um tempo um pouquinho... Foi um tempo longo até, pra você estar num lugar super diferente e tal. Foi muito, muito, muito dolorido, assim, me despedir deles. Eu me despedi primeiro da minha host mom, porque na quinta-feira ela precisou sair, porque ela já tinha uma... Foi na quinta? Não, acho que foi na sexta. Na sexta ela tinha uma viagem marcada, porque ela achou que eu ia na sexta. Só que acabou adiando pro sábado. Então, na sexta, eu despedi dela, né? Aí, tipo, foi um chororô imenso. Ela chorou, eu chorei. E ela, tipo, falando, isso aqui não é um tchau, não. Isso aqui é um até logo, que você vai voltar pra aqui. Eu vou obrigar você a voltar pra cá e tal. Aí, eu chorei horrores e tal, antes de eu sair. Porque eu precisava sair também nesse dia pra cidade do lado, Swansea, que eu ia comprar algumas coisas. E eu saí com o olho desse tamanho, assim, ó, de lágrima, inchado e tal. E nesse mesmo dia, na sexta, quando foi um pouquinho mais tarde, a gente foi sair pra um pub também, pra se despedir e tal. Aí eu me despedi do meu irmão e da namorada dele de noite, porque eles iam sair pra algum lugar e tal, acho que eles tinham algum compromisso. Aí chorou de noite de novo. Aí quando foi no outro dia, eu tive que acordar 3 horas da manhã, pra poder pegar o ônibus às 4 e tal. Aí tava só o host dad lá, né? E eu tive uma super afinidade com ele e tal, foi muito legal. E eu tinha descido, né? Tinha feito as minhas coisas, descido pra sala. Aí cheguei lá, ele tava lá sentado com uma xícara de café, que ele sempre ia levar uma xícara de café com chocolate no meu quarto. E ele, tá chegando a hora, né, de você ir embora e tal. E antes mesmo dele começar a falar, eu já tinha começado a chorar horrores, e eu fui chorando. E eu chorei antes de dar 4 horas, e eu chorei no ônibus, e eu continuei chorando. E, assim, foi um chororô imenso. Mas eu sinto muita saudade deles, eles foram, assim, perfeitos. Entendi. Tem irmãos aqui, Roberto? Eu tenho 3. Porque é bastante gente, eu fico... Mas eu tenho uma irmã de 4, eu tenho um irmão que estuda aqui de 13 ou 14, não sou bom com número, me desculpa se você estiver vendo isso. Ele estuda no primeiro ano, e tenho também um irmão de 22, de 22. Entendi. Então, como eu tinha falado, eles buscam um perfil meio parecido com a família para ter mais afinidade. Uma pergunta inversa, sua família ficou ciúme de tu, sabe? Olha, eu acho que a minha mãe ficou. Minha mãe deve ter ficado com ciúme, se a senhora tá vendo. Provavelmente a senhora ficou com ciúme. A tua relação com a host, ela tá muito boa. Era muito boa. Era uma relação de família mesmo, assim, sabe? Não era como se fosse um visitante, era bem de família mesmo. Então acho que minha mãe, ela ficou com ciúminho e tal. Até porque às vezes ela pedia pra eu mandar algumas coisas e tal, ficar em contato, e eu ficava em contato. Mas às vezes é muita correria, você tá no college, aí depois você vai sair e tipo, como é aquele tempo ali, você quer aproveitar muito. Porque, por exemplo, 17 anos no Brasil, sempre tive todo dia com a minha família aqui brasileira e tal, então eu não senti muita falta de vocês, me desculpem. Porque assim, é bastante tempo, né, são 17 anos e tal, mas foi muito legal.
e tal. Eu acho que ela deve ter ficado com um pouquinho de ciúme, mas não foi nada muito grande não. Mas eu percebi uma pontinha ali, viu? Você quer coca? Quer Não, alguma coisa? tô muito bem, obrigado. Pronto. A água tá... Sara, tu tem alguma pergunta e tal? Otávio? Tem não? Ninguém mais perguntas? Pode falar, Felipe. Como é que era onde você estudava, passava o dia? Questão de estrutura. Tem Nossa. a funcionalidade da sala. Oh, não, só pra falar uma coisa, vieram medir a escola pra colocar ar-condicionado aqui. Eu vi isso. E até botar um auditório que eu também vi aí, tô vendo esse projeto. Quando a gente sai, o negócio fica bem melhor, né? Tem televisão agora nas salas que eu tava vendo. Que na minha época não tinha isso. Pois é, né? Aqui a gente ficava com ventilador e tal, o ventilador ficava explodindo. Tinha aquecedor. A estrutura é assim, é surreal a estrutura de lá. É tudo extremamente tecnológico, os quadros e tal. E era um colégio público. Então é um salto bem grande. Os quadros são quadros imensos, digitais e tal. A biblioteca tem vários computadores para você passar horas e horas lá fazendo pesquisa, conectada à internet. A internet do college também era assim, muito boa, muito boa. Até para você ficar no celular e tal. Era muito boa. Era excelente. E eu esqueci o que eu ia dizer. Sim, assim, a rotina, tipo, acordar, ir pra lá pro college e também as aulas, como é que era, assim? Olha, como eu tinha dito, a gente acordava geralmente umas 6 horas. Eu botava pra respeitar 6 horas, sim, mas eu ficava, vai até umas 7, né? Não mata não. Eu vou ter que sair daqui 9 horas e tal, então acordava ali umas 6, botava ali, passava um pouquinho e tal, me arrumava, aí descia pro college, porque minha casa, eu dei muita sorte, porque eu fui o único, modéstia à parte, que ficou literalmente o quê? 6 minutos do college, assim, a pé, foi bom a pé. demais. Então foi muito bom. Tinha gente que passava o quê? Tinha 30 minutos de carro, porque morava na cidade vizinha, tinha que pegar trânsito. Minha não, era basicamente do lado do college e tal. Então, dava ali umas 8h50, em cima da hora, entre aspas, sim, porque começa 9 horas. Mas eu chegava lá, o quê? 8h55, então super dava tempo, porque era muito perto. E tal, então era basicamente isso, começava às 9, aí a gente tinha uma aula das 9 às 10, das 10 às 11, se eu não me engano. Aí tinha dia que era das 11, tinha dia que era 11h15 que terminava a aula, e dia que terminava uns meio-dia. Aí a gente ia, almoçava no próprio college, porque o college pagava o nosso almoço e tal, então a gente tinha lá, cada um podia comer. Tinha umas restrições, primeiro a gente começou a comer tudo, porque brasileiro assim... Brasileiro, na hora do almoço, a gente quer encher o prato, a gente quer comer, Bota entendeu? de tudo um pouco ali, do Natal pro prato desse tamanho. Exatamente, era muito de tudo um pouco lá. Meu Deus, eu cuspi, que ódio. Era muito de tudo um pouco lá. Então, tipo, era vasto, assim, de comida. O cardápio estava sempre mudando todo dia. Então, tinha coisa nova que a gente queria aproveitar, lógico, né, e tal. Com certeza. Então, a gente ia lá, lasanha, batata frita, pizza, isso, aquilo. E uma lata de refri e tal. Só que depois a gente percebeu, chegou notificação pra gente, que não era bem assim. A gente tinha uma taxinha que a gente tava passando horrores dessa taxa. A gente continuou a passar horrores e não deu em nada. Então, assim, ó, tanto faz, mas tinha um almoço e tal, a gente era muito bem servido, entre aspas, porque assim, no Brasil aqui a gente tem esse costume de comer bastante. Então é arroz, é feijão, é macarrão, é salada, é um bife, é um frango e tal. Lá não. Lá eles comem bastante no café da manhã, comem assim, no café da manhã bastante mesmo. Tanto que no café da manhã de lá, geralmente eles comem até feijão. Gente, a nojeira, você comer feijão com torrada. Quem é que come feijão com torrada? Tipo, você pega pão, põe dentro do feijão. Que nojo, eles fazem isso. Comem tipo, um monte de coisa lá e tal. Um prato enorme no café da manhã. No almoço, é uma batata frita, é um hambúrguer, é uma lasanha. Não, a gente botava tudo isso, entendeu? Então, foi bem legal essa parte aí e tal. Aí o almoço, dependendo do curso e tal, porque a gente fazia business e tinha gente que fazia informática, dependendo do curso, tinha dia que variava os horários, então alguns tinham que voltar meio-dia para a sala, outros tinham que voltar 1 hora e tal, aí voltava para a sala e a gente ficava até umas 4 da tarde. Geralmente, algumas vezes, a gente terminava o nosso trabalho antes, o trabalho que a gente fazia, atividade, o professor terminava a palestra antes, então a gente saía 3 horas e tal. Geralmente a gente não ia para casa, a gente ia pro centro, a gente ficava rodando, batendo perna no centro, até da hora de voltar para casa e tal.
E assim, se for pra tu voltar pra lá, seria como ou só uma visita, ou seria pra morar lá, ou seria Estudar só ou profissional, trabalhar. ou estudar, trabalhar? Eu acho que seria para morar. Seria bastante para morar, porque a infraestrutura é boa, a qualidade de vida é boa, o salário é muito bom, as pessoas, independente da sua profissão lá, você é muito bem valorizado e você é muito bem pago. Então dá para viver bem lá. Então eu votaria bastante para morar, até porque é um lugar legal e tal, bem tranquilo. Então é um salto de realidade bem interessante. Entendi. Tem alguma dica que você daria pra quem também se interessa em fazer intercâmbio? Olha, sim. Eu acho que se você tem, vem agora o papo coach, tá? O papo coach aqui, ó, odeio coach, mas vou ter que dar essa cartada. Se você tem um sonho que era muito esse meu objetivo, você tem que muito ir atrás. Tipo, você tem que ir muito ir atrás mesmo. Pra mim nunca foi uma opção não ir. Ai, eu não vou ser uma dessa aqui, eu sempre deixei na minha cabeça assim, eu vou e ponto. E tipo, aquilo ali, se eu não for, eu vou na turbina do avião, vou e pronto, entendeu? Então, aquilo ali sempre teve muito claro pra mim desde 2020, quando eu comecei a estudar. Esse é o meu objetivo e não importa o que eu tenho que fazer, o quanto eu tenho que me esforçar, eu vou ali. Esse é o meu objetivo, é aquele que eu quero. Então, é muito essa questão de estudar. Aí você acha que estudou muito. Estuda mais um pouquinho, não mata não, tá? Vale a pena. Quando você vê que você se esforçou muito, você estudou muito e você tá ali, é um sentimento de realização muito grande. Quando você tem um trabalho muito grande, você consegue Imagino. aquele objetivo. Assim, tipo surreal. Pegando- Surreal. Até hoje parece um sonho. Pegando esse gatilho, assim, de estudar muito, eu queria saber tua rotina. Tipo, antes, assim, no programa do Conexão Mundo, assim, tinha as provas e tal. Eu queria saber tua rotina, assim, tu estudava quantas horas, o que estudava? Olha, eu não estipulava um tempo assim, começa aqui e aqui. Era mais tipo, estuda até tal hora, assim, se você tá cansado, sai e tal, vai respirar um pouco. Mas eu estudava bastante. Eu comecei a estudar nas férias de 2020. Tipo, nas férias de sair do nono ano e ia pro primeiro. Naquele período de férias ali eu já estava super estudando. Então, como eu já estava acostumado com acordar cedo para ir pra escola e tal, era o mesmo horário. Eu acordava umas 7 horas, umas 8 eu começava a estudar e tal, e eu estudava um pouquinho de tudo. E outra também é que eu fui atrás de vídeos no YouTube de um intercambista que tinha feito um programa parecido, só que em Pernambuco. Aí eu cheguei na DM dele e tal, e ele também tinha uns vídeos no canal com a lista de conteúdos. Aí eu fazia aquela lista ali, coloquei a lista enorme, meu Deus, que pelo menos eu consegui. A lista enorme e tal, e eu pedi pra ele também, e alguns intercambistas também daqui, da própria Paraíba, eu entrei em contato e tal, e pedi também a lista de coisas que eles estudavam, e eles me deram, assim, foi mais essa questão. Estudava um tópico, ia pra outro e tal. Entendi. Tem mais alguma pergunta, Yasmin? O pessoal aí, mais alguma pergunta? Aproveitei agora. Sobre o saneamento, tipo, porque teve lugares, eu acho que foi no último que teve, o último podcast, que tipo, eles pegavam o papel higiênico e jogavam na privada e tal. Era assim também lá? É a mesma coisa, essa coisa de europeu é a mesma coisa. Sempre esse papel higiênico na privada e tal. Tanto que quando eu cheguei lá, um dos primeiros lembretes que a Osman falou era essa questão do, olha, papel higiênico na privada. Mas como eu já sabia e tal, já tava ligado e tal, aí, tá bom, eu já sei isso. Aí lá, no Brasil é igual? Não é igual, mas... Bem que Então, poderia ser. Também. Seria bem mais higiênico. E E acho que tanto essa questão do saneamento básico e tal, da questão do papel higiênico, e as ruas também é tudo muito limpo, a água das torneiras era potável, então no college mesmo a gente poderia chegar com a nossa garrafinha e encher assim nas coisas e tal, porque lá tinha um aviso água potável na parede. Então essa questão a gente podia, as ruas sempre tudo muito limpo. Só o college, que uns lugares era bem fedorento. E era fedorento de doer, assim, o nariz, por exemplo. Juro, não era todo, mas tinha umas sessões ali. O pessoal de humanas, o pessoal de artes, tava um pouco fedido. Ai. E se você fosse ver, assim, alguns pontos de melhoria do Conexão Mundo, qual seria? Olha, Assim. isso é bem importante. Eu nem tinha parado para pensar, mas falta muita organização.
falta bastante organização. Lógico, é um processo muito grande. São vários acordos, é várias coisas que eles têm que arrumar, improvisar, nome de aluno, é tudo muito bem documentado, sim. Mas a gente que é aluno, a gente passou muito tempo e o pessoal aqui também foram para o Chile e iriam para o Canadá, eles deixam a gente muito cegos durante muito tempo. Isso é muito chato, porque gera uma ansiedade, a gente não sabe como se preparar e tal, e tem muito essa questão. E durante o tempo que a gente estava lá, teve meio que uma má comunicação, digamos assim, entre o college e o Conexão Mundo sobre o que a gente estava lá para fazer. Entre aspas, assim, a gente estava lá para documentar e tal, e não para participar muito das aulas. É mais aquele intercâmbio, mas tá ali vendo o que eles fazem, como a didática é feita para a gente repetir e, enfim, fazer o trabalho no final. Ou também participar das aulas. Então teve essa coisa aí. Entendi. E outra coisa também é do comprometimento deles com relação aos estudantes. Por exemplo, estava no edital que iam para o Canadá, aí já mudaram o lugar. Estava para o edital que era tantos meses, aí mudaram. Isso é muita brecha para processo. E tanto que teve um estudante que foi comigo, que ele só foi para o Conexão Mundo, meu Deus, porque ele processou o Conexão Mundo. Porque o Conexão Mundo estava com uma brecha no edital, só que eles não tinham prestado atenção naquilo. E como vocês não vão me deixar aí, porque ele estava com uma idade um pouquinho elevada. Era 17, alguns meses, eu acho. Só que eles não declararam os meses, e eles não queriam deixar ele ir. Pois ele entrou na justiça, pegou aquela brecha ali, que o assessor ele conseguiu ir. Eita. Então, Manfredinho esses aí, ó. pontos aí. E Massa. quanto tempo demorou essa etapa de inscrição até você chegar a passar mesmo e viajar? Se eu não me engano, as inscrições, elas abriram em 2020. Lógico que foi 2022, né? Acho que foi ali no comecinho, em janeiro e tal, aí abriu as inscrições. Mas eu tô muito confuso, foi em 2022 ou 2021, no finalzinho ali. Mas foi entre esse período assim e tal, aí depois da inscrição passou um tempo, porque eles avaliam as pessoas que podem e tal. Aí botaram a gente no curso, acho que o curso foram o quê? 2, 3 meses, não sei, mas era todo sábado durante uns 3 meses e tal. E o curso não era tudo isso. Se você fosse pelo curso, você não ia aprender nada. Nada. Então, quem estudou fora se deu muito bem. Quem estudou só pelo curso, ó, teve um probleminha, teve que passar vexame. Aí teve essa questão do curso e tal, aí depois de acho que um mês do curso, o curso acabou em junho ou julho, em agosto teve a prova, se eu não me engano e tal. Aí teve a prova e tal, aí depois a gente ficou só no aguardo dos editais, pra coisa, mas foi mais ou menos um ano, assim, de processo. Entendi. E o custo de vida lá, para comprar comida, roupa, transporte, essas coisas? Olha, pra quem ganha Libra, tá muito bem feito, viu? Muito bem feito. Porque nos outros países, né, a quantidade de, tipo, era €1, $1 nossa, e tal. sim, e tinha também uma loja lá chamada Poundland, que é meio que uma loja de R$1. Imagina você ir num lugar de R$1, você poder comprar Doritos e um monte de coisa. Sim, é tipo, cheio de coisa lá, lógico, não é R$1 porque uma libra é R$6, né? Mas, traduzindo assim para deixar mais fácil, era basicamente isso. Então, para quem recebe lá, é muito, 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 muito fácil. Agora, a questão de moradia, as moradias são um pouquinho salgadas. Mas, o custo de vida lá é muito, muito interessante, é muito barato. Nesse meio, o Conexão Mundo deu alguma quantidade de dinheiro para tu gastar na tua diversão? Eles deram pra gente, que foi passar 2 meses, eles deram R$4.500. Então, assim, lógico que eu queria mais, né? Porque, afinal, é dinheiro pra gente estar gastando. Mas, teve uns que tiveram um vexame e tal, porque tinha algumas coisas que a gente precisava comprar, só que não dava porque, tipo, R$6 é £1 lá. Então, é uma diferença muito grande. Aí, no caso, eles deram em real. Eles deram em real. Aí quando a gente chegou lá, a gente tinha que converter tudo, fora que tem taxa de cartão e tal. Então, a gente comprava um negocinho, mas se a gente comprasse um negócio de £1, que é uma moeda de lá, a gente gastava R$6 logo. Então, era bem carinho as coisas para quem tá convertendo em real, mas quem ganha com moeda de lá é muito fácil. Entendi. Acho que as perguntas, né, acabaram, ninguém tem mais e tal. Já. Qual foi a parte mais difícil do inglês quando tu estava aprendendo e a parte mais fácil, assim? Por onde tu começou para aprender o inglês, definitivo?
Eu comecei porque como a gente estava se preparando para a prova, a gente precisaria, na prova, tem muita essa questão da gramática. Então eu comecei a estudar mais pela gramática e tal, porque, modéstia à parte, a minha pronúncia já era um pouquinho boa, já era bem interessante e tal, bem legal. Então foi mais pela questão gramatical, porque gramatical em questão de prova é bem difícil. Tu tem alguma dica pra dar pra quem quer aprender o inglês? Tipo, por onde começar? O que deve começar? E tu estudava por onde? Olha, tem um curso muito, muito bom, é grátis, mas é online, o nome é Cultive, com K, K-U-L-T-I-V. É de graça, então, assim, é muito interessante, é um curso bem completo. Então, para quem, assim, tem zero contato, tá só no comecinho, é bem legal, porque lá eles ensinam tudo e tal. E essa questão da tradução de música, tradução de série, por exemplo, série sitcom, por exemplo, é muito bom, porque você aprende muito dialeto, assim, falado no dia a dia, então é muito interessante. Entendi. Tu tem dica de roupa pra levar lá? Tipo, regata, casaco? Vai... Já que tu É uma regata, assim, Já que tu comprou tudo lá, o que foi que tu comprou lá que tu achou bastante necessário? um moletom maior que você tiver. Se você tiver 3 moletons, você vai precisar de usar os 3. Se você não... É porque a Helena falou que quando ela voltou, ela teve que colocar um monte de roupa em cima da outra. Exatamente, bem friends, né? Mas assim, aconteceu isso. Se você tiver as roupas mais quentes que você tiver, você leva. Porque o fio daqui não é o fio de lá, então lá você, com certeza, você vai querer comprar roupa e tal. E lá, a primeira coisa que você tem que comprar é procurar por um casaco de proteção térmica e contra a chuva. Eles vendem isso num só, então é bem barato, é bem fácil. Choveu lá ou só nevou? Boa parte dos dias lá eram nublados por conta que era inverno, então chovia bastante. E lá também é um país bem chuvoso. Tanto que quando a gente chegou lá, eles falaram que a gente deu sorte, porque no Natal choveu tanto, que chegou a alagar. E veja só, aqui não é um São Paulo, não é um Rio de Janeiro, que não tem infraestrutura para chuva, né? Lá realmente tem, porque é um país desse tipo. E lá fez tipo, maior estrago. E nos dias assim, garoava e tal, mas era de leve. Entendi. Tem mais alguma pergunta, Yasmin? A gente chegou a ver, só que tipo, foi de noite, menos 4 graus, a gente morrendo. Mas a gente chegou a ver, deu pra tirar uma fotinha lá bem... Tu acha que se vocês tivessem ido em uma estação diferente, teria sido melhor pra aproveitar o verão? Sim, nossa, sim, seria muito... Porque tinha algum lugar que tu queria ir muito, mas tu não conseguiu por causa de como tava o tempo. Olha, praia, mesmo que estiver no verão, a praia vai ser super gelada mesmo. A gente foi em algumas praias e tal. E, lógico, estava no inverno, mas eles falaram que ela é muito gelada. Então você chega perto da praia, você já começa a tremer, porque é muito gelado. Mas, com certeza, se fosse no verão ou na primavera, tanto que lá acho que tá primavera ou verão, e minha rosto feminino fica mandando fotos de como tá lá, bonito. Tipo, tá muito bonito, muito melhor do que o inverno. Então, primavera e verão seria ótimo. Poderia ver, né? Tipo, a época certa para mandar as pessoas, até porque é uma diferença muito grande do Nordeste Nossa, do Brasil sim. para outro país europeu, Sim. do outro lado do mundo. Tipo, também. lá o calor que faz lá é 16 graus. 16 graus aqui pra gente é o frio, a gente tá morrendo aqui já, 3 cobertores e tal, mas já é bem melhor. Tanto que, tipo, teve um dia lá que fez o quê? 19 graus, e eles encheram a banheira, eles contaram que eles encheram a banheira de gelo, porque eles não estavam aguentando no verão. Eu fiquei, gente, que palhaçada é essa, entendeu? Eu vivo com 35 graus todo dia, e vocês estão aí chorando. Queria eu poder reclamar de 19 graus. Pois é, queria eu. Nossa, eu estaria tão feliz, eu amo tanto frio, meu Deus. Ai. Ver um soldado real lá? Não cheguei, porque a gente teria chegado a ver, eu acho, se a gente tivesse... Quase que apanha de ela. Eu acho que a gente teria chegado a ver se a Gol, aquela bendita daquela Gol, não tivesse atrasado o nosso voo, a gente teria passado 2 dias em Londres, então foram culpa deles. Eu espero que a Gol falhe. Eita. Ele trouxe o rancor Tá? da A gente tem Gol. que trazer. O ponto que o Conexão Mundo poderia mudar é tanto a época que vão mandar os estudantes, quanto a companhia de avião, né? Porque realmente agora... Nossa, a Gol... Gente, eu voltei. A Gol quebrou tanto... Desculpa, Gol. Mas aqui é um feedback, entendeu? É um feedback, é algo assim, que vocês precisam melhorar. E assim,
A Gol quebrou mala, muita mala de gente, e quando a gente estava voltando, a gente teve que ir pela Air France, que a gente passou pela França. Quando a gente voltou, a minha mala veio destruída. Veio destruída. Tem várias fotos dela. Eles aceleraram tudo. O puxador dela não existia. As rodas dela não existiam. Só existia a caixa ali, entendeu? O negócio foi pouco. Mas a tem essa forma mesmo de... As malas nunca chegam completas. Ai. Pode ser daqui pro Rio que eles não vão chegar completa a mala. Eu tava vendo a hora deles abrirem a mala, colocar a roupa do povo numa sacola e entregar assim, ó. Esse chega assim, Quando eu toma. viajei pra cá pela primeira vez, eles abriram a mala e roubaram. Eles chegaram a tirar pertences que tinha dentro da mala. Foi um descaso enorme com a questão da Foi a Gol. primeira Foi vez que você porca. andou de avião ou tu já teve Foi a primeira vez que eu andei de avião. A sensação então foi bem. Ai, tipo assim, eu fiquei com um medinho no começo e tal, porque, vai que cai, né, o que eu morro aqui. Mas assim... Eu vou morrer. eu vou estar morto na Europa, né? Vou fazer todo um trâmite pra mandar meu corpo de volta. Sim, mas isso é problema deles, eu vou estar morto. Mas assim, foi bem legal essa questão do avião, mas 12 horas no avião, meu Deus do céu, porque o Brasil tem que ser tão longe, hein? Pangeia volta. Te deu a louca lá e falar assim, eu quero voltar pra minha casa agora. Quero Não. minha mãe. Inclusive, Quero minha mãe! Então, se você estiver vendo isso, eu quero um comeback de 3 meses lá, tá? Porque eu queria muito ter passado mais tempo e tal. Só pra fazer uma tradução aqui. É uma volta, gente, é uma volta. Não entendi. Ai, desculpa, comeback é uma volta. Aí você voltar, tá? Eu queria saber muito do nível de inglês que precisa pra estar lá, cara. Tem que ser muito brabo mesmo no inglês ou só o básico? Eu acho que um nível intermediário, assim, o básico eu não vou dar essa cartada porque não dá. Tanto que eu tava falando nos meus estados com meus amigos e tal, que tem muita gente que tem essa ilusão. Se for no alojamento, até dá, né? Até Vai dá. ter brasileiro e É, tal. dá pra você desenrolar, você Mas escolhe ali só num uma amigo. coisa, Porque eu tava até falando que tem muita gente que tem esse sonho de sair com zero noção de inglês. Isso não dá certo. Tanto que, principalmente gente que quer morar lá e com zero noção de inglês, não vai. Você vai estar fazendo favor, porque você vai passar mico e vexame. Eu lembro que tu tinha uma amiga, a Aisha. Sim, Eu a Aisha acompanhei Diva, vocês nossa, pelo linda. Instagram. Um beijo, você acha? Eu lembro que ela falou que ela não tinha muita oportunidade de treinar o inglês dela porque ela falava mais contigo, que era o melhor amigo dela lá no intercâmbio. Sim, Então, assim, essa questão de poder falar abertamente, óbvio que também vai ser extrovertido e introvertido. Mas tu sentia essa liberdade, tipo, tá, beleza, eu tô aqui, vou falar no geral. Vou gastar meu inglês aqui, eu- vou hablar. Sim, Hoje eu hablo. Estaremos hablando, mas assim, eu tive essa liberdade, eu me senti confortável, porque muitas é questão da preparação. Quando você se prepara bastante para algo, você já, por exemplo, eu passava dias e até hoje eu converso com as paredes do meu quarto em inglês. Por exemplo, tô vendo. É sério, gente, é sério isso é muito real. Minha mãe às vezes fica, menino, tu já voltou, para de palhaçada. Mas. Pois é, às vezes eu vejo um vídeo no TikTok em português, mas eu comento em inglês com as paredes, porque elas vão estar me ouvindo. E foi assim que eu desenvolvi muito o meu speaking, que é a fala. Então Tu evoluiu muito no inglês estando lá, cara? olha, eu acho que sim, eu evolui bastante, tanto que são... Sotaque nível Adele. Aí eu vou estar devendo, porque, coitado, mas aquela mulher engole a língua pra falar. Mas acho que um sotaque dá pra dar uma improvisada e tal. Eu só não improvisava porque eu achava meio mico imitar um sotaque. Eu ficava, nossa, vou estar... Sim, water, a Quando tu toa. estava aprendendo, tu gostava muito de escutar música? Sim. Porque o povo diz que é muito bom, né? Você ficar escutando Sim, música. sim, com certeza. Questão de música, eu sempre ouvi bastante, então pra mim foi mais foi mais uma questão de aprimoramento, sabe? Tu escutava música em português lá também? Os caras Eu escutava bastante. Tanto que a gente chegou lá no college. Eu adoro tarraxinha é muito Parece que bom. você apresentou o funk pra ele. A gente apresentou, lógico que a gente apresentou. A gente apresentou o funk, a gente apresentou Legião Urbana, a gente apresentou Elis Regina, entendeu? A gente deu essa servida. Que lá no restaurante tinha uma mesa assim, desse tamanho assim, digital, que você poderia colocar as músicas que você quisesse. Então a gente foi lá de enxerido e botou nossas músicas da pra resolver. Aí, tô ouvindo a de vocês, vocês vão ouvir a minha também. Qual é o problema? Mas em Tem questão. uma diversidade tão grande quanto a gente tem aqui na questão musical, porque tem uma diversidade Não. assim. Ó, Reino Unido. Tarraxinha, Nossa, Tarraxinha é muito bom, gente. É muito bom, entendeu? É muito bom. Você sai desse pulo aqui no Brasil muito fácil, mas lá não. Lá a música, eles ouvem muito música eletrônica
porque lá tem muita balada e tal, então eles ouvem bastante música eletrônica e tal, e os beats são geralmente os mesmos, é até um pouco entediante as músicas de lá. Mas assim, tem muitos artistas de lá que eu acompanho, que eles são muito bons no que fazem, mas geralmente o que eles ouvem, assim, é bem básico, é bem... Entendi. A E diversidade cultural lá tem uma região que não foi para Gales. Tem uma bastante diferença com a Inglaterra, mas dentro de Gales havia uma diferença. São todos iguais, mas eles se odeiam. Gales odeia inglês. O pessoal galês odeia inglês. É uma coisa assim, que tá na história, tá marcada na história, assim, ó. O Brasil não odeia a Argentina? Tipo, é questão de risca-faca, assim, eles odeiam eles e tal. Ou seja, o reino não é tão unido assim, né? Não, eles não são, amor. De unido não tem nada, viu? De unido é só o nome mesmo. Porque eles se odeiam. Tu chegou aí em algum lugar que tu queria muito, tipo, não como turístico, mas chega pra cá, Sara. Sente aqui, uma Sara. biblioteca, uma loja que tu queria ir muito. Olha, eu não cheguei, assim, porque eu fui... Não é que eu fui burra, assim, mas eu não cheguei a traçar metas de lugares muito legais que eu queria ir. Mas, assim, os lugares que eles me levavam foram muito legais. Muito, muito, muito legais. Tu acha que tu teria aproveitado mais se tivesse criado um cronograma de lugares pra tu ir? Eu acho que sim. Quando você pesquisa pontos turísticos e tal, e você vê uns lugares bem massa, se você tivesse organizado, se eu tivesse organizado, né, eu teria aproveitado um pouco melhor, mas, assim, não me queixo, foi ótimo, perfeito, uma experiência maravilhosa. Mas em questão ao português, assim, pra falar com a tua host family, ela preferia que tu falasse mais inglês ou, assim, tu falava o português às vezes, assim, que De pudesse? vez em quando eu tava lá no meio da sala, né, a gente tava lá jantando e tal, terminava a janta, tava mandando mensagem pros meus amigos, e eu falava em português lá, e eles ficavam assim, ficavam olhando pra mim, e eles chamaram o português de uma língua muito bonita, mas eu falei, o que tem de bonita tem de difícil, então assim, ó, Aham. socorro. Porque a Helena disse que quando ela falava às vezes inglês, meio que a família dela se sentia constrangida, ela evitava e tal. Eles não sentiam, eles deixavam isso bem, bem aberto, tanto que, tipo, eu andava pela casa assim, ó, com o celular assim na mão, blá 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 blá, falando com meus amigos e tal, e eles super gostavam, inclusive até pediam pra eu ensinar até um pouco português. Olha, Foi tá bem legal. vendo? Ou mesmo aqui, se lá eles têm muito aquele estereótipo brasileiro, tá ligado? Só futebol, caipirinha, tudo Sim, a primeira coisa que eu cheguei lá, um dos professores falou Pelé. E ele falou Pelé, mas ele não falou Pelé como a gente fala aberto, Pelé. Ele falou o Pelé com o sotaque dele, e eu fiquei assim, sem entender. Fiquei, o que você tá falando? Ele, Pelé. Aí o jogador. Aí depois que foi associar que ele tava falando Pelé, mas se eles não falam direito a minha língua, também não são muito obrigados a falar direito a língua deles, né? Mas, Entendi. enfim. Yasmin, alguma pergunta a mais? Acho que não. Então, Na verdade, quando a gente tava lá fora esperando, eu vi que na tua bolsa tinha umas libras que tu trouxe. Sim, Eu poderia tinha. ver? Ai, poderia. É porque minha bolsa tá ali. Alguém pega pra mim, por favor? Ai, produção, sim. Thank you. Ai, deixa eu ver se eu acho. Mas é moedinha, gente. É umas moedinhas bem pequenininhas. Eu não consegui trazer nota. Até porque a gente usava bastante o cartão lá. A gente usava bastante o cartão, então não tinha muita coisa. Deixa eu ver se eu acho. Olha como são bonitinhas vocês. Ó, aqui, ó, não sei se você vai conseguir ver. É linda. Uma com a cara da senhora, né? A vossa a realeza. cara da senhora. Tem uma com a cara da rainha aqui. Não, tem a do Charles. Pronto, eu esqueci de trazer. Ai, que ódio. Lá do meio, isso. Volta um pouquinho mais. Isso. Não vai focar. Quer que eu tente? Quer tentar? Deixa eu tentar. Essa é maior. Ai, tá muito longe. Não vai focar. Tira a foto e a edição. Tira a Sim, foto e coloca na edição. Mas é muito legalzinho, então. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ai, minhas Não. coisas caem. E é pesada, né? Sim, a gente conseguiu uma moeda com o rosto do Rei Charles ainda. Uma das primeiras impressões. Só que foi uma moeda especial do Harry Potter. Porque eles estavam fazendo. Eita. A gente visitou a Casa da Moeda e eles coisaram e tal, eles levaram a gente lá e eles imprimiram pra gente uma moeda especial do Harry Potter. Aí
Eles deram lá a moeda pra gente e tal, e foi uma das primeiras impressões com o rosto do rei Charles. Então foi bem, Como é bem que dá pra legal. diferenciar o valor delas? Oi? Como dá pra diferenciar o valor delas? Essa daqui, ó, é uma moeda de 2 pounds, são 2 libras, dá o quê? Uns 12 reais aqui. Tem Caramba! 12 reais aqui. Essa daqui é de um pound, são 6 reais. Ai, senhora, fica aí embaixo. A senhora já morreu mesmo. Essas daqui são 20 pence. Elas valem bastante até. É porque são um pouquinho ruins com essas moedas. E eles usam bastante a moeda de 1 centavo, né? Igual aqui o Brasil, que é meio descartada a moeda de 1 centavo. Eles usam bastante. Salvam bastante essas moedinhas, porque lá tem bastante esse banheiro público e você precisa de moeda pra estar usando e tal. Então, sempre tem moeda guardada. Entendi. Legal. Oi? Eu acho que o poder de compra que tu teve lá é maior do que aqui no Brasil. Nossa, com certeza. Foi uma Porque lá surra. eles usam mais, né? Foi uma surra. Teve intercambista que chegou a comprar iPhone lá e sobrou o dinheiro, entendeu? O dinheiro que tu tava lá, tu conseguia comprar tipo, um computador da Apple. Eu acho que conseguiria sim, porque eu não diria de primeira mão, porque é um pouquinho caro, lógico, mas, por exemplo, teve um amigo meu que ele comprou um iPhone de segunda mão e foi super barato. Vocês receberem ela para converter Pra converter, aí já deu uma facada na gente, mas quem já recebe em Libra. é muito fácil. Eles estão trocando de iPhone o tempo inteiro, porque é essa questão do crédito. Vai lá, troca o celular e recebe novo e tal, blá blá blá. Então é bem mais fácil. Boa. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu disse que quer voltar aqui pro seu posto. Porque a gente tem uma partezinha especial, diferenciada pra ele hoje. Olha, eu tô com medo desse negócio de surpresa, Uma viu? surpresa. Já passei vexame demais. E estamos aqui de novo aqui com o Teodista, o professor responsável por esse Ernestão Cast, e ele vai fazer aí a pergunta pra gente poder fazer a surpresa, né? A surpresinha que tem guardada especial pra ele. Pode ir, Teodista. Aquela janela tá ficando muito escura aqui, ó. Só mais uma pergunta, depois se alguém lembrar de mais a gente faz. Uma coisa aqui que incomoda às vezes os professores, né, é a respeito de uso de celular durante aula. Lá no college, como que era isso? Os professores se incomodavam muito, os alunos usavam muito ou já não usavam tanto durante a aula? Como que era? Não, lá é muito incluso essa questão da tecnologia. Então, todo finalzinho de aula ali, o professor terminava o conteúdo, eles colocavam um quiz do Kahoot pra gente fazer. Então a gente estava sempre ali fazendo um quiz do Kahoot e tal, mexendo no celular. Tinha gente que ficava jogando durante a aula também, jogando Minecraft e tal. Os professores... Os nativos. É porque vai muito do local do professor, por causa que teve... Os meninos da outra vez disseram que os professores não deixavam, achavam ruim. Os meninos que foram pra Espanha, não foi? Uhum. Sério, os professores ficavam muito incomodados se fosse feito durante a explicação. Sabe? A professora está aí expondo algumas coisas e eles não queriam de forma nenhuma que mexesse em celular. Se fosse um momento que eles não tivessem expondo algumas coisas, eles nem ligavam, sabe? Mas o do Reino Unido parece que era um pouco mais relax. Lá eles não ligavam muito pra isso. Eles não ligavam tanto. Tipo, tinha vezes que a gente tava ali na explicação, mexendo no celular e tal, e eles não se importavam muito com isso. É mais aquela questão de você se importar com o que você quer. Se você quer assistir a aula, né? Você se importar com aquilo que você dá o respeito e tal, mas geralmente eles não se importavam muito com isso, não. Uhum. Muito bem. Vocês têm mais perguntas? Podem. Que lá na Inglaterra tem um costume de praticamente toda cidade ter um time de futebol ou de rugby. Na cidade onde você ficou, tinha isso? Lá em Gales é muito forte essa questão do rugby. É tipo muito forte mesmo. Então, tanto que quando a gente estava lá, teve um campeonato que o nome eles chamam Six Nations, que são 6 nações. Então, eles estavam tendo... É meio que uma Copa. Eles ligam mais para Six Nations, que é uma coisa pequena lá do Reino Unido, do que para a própria Copa e as Olimpíadas. Então, é bem forte essa questão lá. Chegou a jogar? Não, eu queria ter assistido um jogo, mas eu fui até convidado por um dos nativos, mas eu não pude ir. A Host Family gostava de assistir rugby? Nossa, demais. A minha mãe era louca. Ela era louca, assim, ela ficava... Muito patriotas? Eles são muito patriotas mesmo. Eles são aquele tipo de gente que, meu Deus, é fascinado e tal. Ela chegava a gritar nas coisas do rugby. Porque assim, ó, desculpa, eles não vão entender isso? Não vão. Mas, em Gales, o time tava meio ruinzinho.
pra ganhar. Então ela passava o jogo inteiro gritando e tal. Mas o país de Gales tava na Copa, né? Não? Tava, eu acho que foi a primeira vez dele em alguns anos até, eu acho que foi a primeira vez, não sei direito. Socorro. Falidos. Lá onde tu estudava, na sala de aula, tinha um brasileiro? Não, tinha não. Na minha não, mas... Tu era o único brasileiro da sala. Porque eles dividiram a gente em dupla de brasileiro, nas salas. Que é pra gente poder se ajudar e tal. Então, tinha eu e Aisha, aí depois tinha várias Aisha é do Brasil, ela é do Brasil, mas ela é da Paraíba? Ela é da Paraíba, ela é de João Pessoa. É do Conexão Mundo também. Era da minha sala. Aí vocês fofocavam em português lá. A gente ficava falando português e tal. Falando, né, das catinguinhas. Só ali no encosto ninguém entender mesmo, então poderia xingar. Não xingar. Muito bem. Ai. Muito lá na aula, né? Tu era brasileiro zoeiro lá. Não, a gente ficava mais quieto. Tanto essa questão que o Sul tinha me levantado, a respeito dos professores, eles só não gostavam do barulho. Ficasse falando durante a explicação. Mas em questão de mexer em celular e tal, eles nem ligavam pra isso. Massa. A gente tem uma surpresinha, né, que mandaram. Eu vou pedir pra mostrar ali na cena 1, certo? Olha, então, ali. prepararam aí pra vocês e mandaram. Pode soltar, sim. Hey JP, how are you doing? Everything okay? I hope so. Então, assim, foi pouco tempo, né? Faz muito pouco tempo que eu conheço você. Mas, tipo, saiba que toda a experiência que a gente teve no intercâmbio em si, né? Toda aqueles altos e baixos. Yasmin? Fez essa experiência não tão boa ser melhor, digamos assim, do que teria sido se a gente, né, o grupo em tudo, não fosse tão unido, e principalmente se você não tivesse, né, porque você é a alma daquele grupo. Você é quem fazia as piadas, foi você quem começou o grupo do NIF Squad. E tipo, eu sei que vão ter coisas que você me falou e fala no grupo que eu vou levar pra vida toda, velho. Tipo, vá falando e fale baixo. Ouviu? Divo. Pois é, Divo. Você divou muito nesse intercâmbio. Apesar de não ter sido, de uma forma geral, né, obviamente, não ter sido um intercâmbio tão bom, mas sério, você fez esse intercâmbio ser uma experiência muito mais leve. É da Paraíba sabe? também? Eu não me arrependo de nada de ter feito esse intercâmbio, de ter conhecido você, de ter conhecido o resto do pessoal. Sabe que, tipo assim, eu tô muito orgulhosa da gente, do que a gente fez. Mesmo sendo uma bosta lá, né? Mesmo a gente... Por que ela não gostou, hein? Rindo dos gringos todo dia, debochando da cara dele e debochando da nossa cara. Mas... foi bom, foi muito bom. Eu realmente gostei de passar esses 2 mesinhos assim contigo e tal. Foi muito bom. And remember, Angela Bassett did the thing. Angela Bassett did the thing. Period. Beijos. Oi, amigo. Né? Então, tô passando aqui pra dizer Essa que é Heloísa. ter dividido a Ai, experiência do ela tá intercâmbio com minha você foi incrível. E, assim, ter uma pessoa como você lá foi essencial pra todo mundo, eu acredito, porque todo mundo passou por algum momento difícil no intercâmbio. Algum perrengue, algum vexame, que a gente se sentia mal, se sentia triste, se sentia meio que pra baixo mesmo. Todo mundo bem negativo, assim. E você era uma das poucas pessoas que realmente mantinha a positividade, apesar de tudo, sabe? O caos acontecendo e você é sempre muito positivo, muito alto astral. E sempre tentando elevar a gente, dizer, não, gente, não vamos se preocupar com isso não, sabe? Vai, vamos viver, vamos sair, vamos fazer alguma coisa ali, vamos na Poundland, vamos comprar alguma coisa. Então, tipo assim, as nossas saídas, nossos horários de almoço eram sempre muito bons com você. E foram muitas risadas, muitos bordões. E, enfim, vai ficar tudo muito marcado na minha mente. São muitas memórias mesmo que eu tenho com você. E você é uma das pessoas, uma das amizades de intercâmbio que eu quero realmente levar pra vida. E, assim, tô com muita saudade, de verdade. Eu tô muito orgulhosa de você, da pessoa que você é, da pessoa que você vem se tornando.
eu tô muito feliz de ter conhecido você, de ter tido a oportunidade de realmente dividir isso, esse momento tão importante das nossas vidas com você. Então, assim, muita saudade de você, sabe? João Pessoa e Queimadas é uma distância bem considerável. Mas enfim, um dia o reencontro sai, a gente vai poder estar junto de novo, tirar várias fotos bem divuxos e tal. Quando tu E for pra isso. praia, já fica na casa Muito dela. obrigada por tudo, por cada momento, cada risada. Você é incrível. Eu te amo demais. Um beijo. Ai, te amo. Ai, Pedro. Bom, não sou boa com podcastzinhos, mas vamos lá. Eu, infelizmente, não dividi minha experiência com você, mas eu tive a minha experiência e eu compartilho de muitos sentimentos que você tem ou teve, como os sentimentos de felicidade lá, de aceitação, de segurança, e também sentimento de tristeza e saudade por não poder mais estar lá, né? Pelo que você Parece que só quem não gostou foi aquela outra menina, né? Ela passou vexame, espalhava alegria. E com essa personalidade extremamente cativante, eu tenho certeza que você fez muitos amigos por onde você tem andado. Eu fico muito feliz e muito, muito, muito orgulhosa de ver o quão longe você conseguiu chegar. E muito alegre de poder pensar o quão longe você ainda vai chegar. Vai ser um babado, fios, quando perguntarem assim, onde é que Pedro tá morando? E aí responderem assim, ele mora no Reino Unido, viu? Com certeza. Avise que você vai conquistar ainda uma moradia lá. Capacidade nós sabemos que você tem, né? Serviu. Pois pronto. Só o que falta agora é entregar um empreguinho na sua mão. Porque já sabemos que você pode. Enfim. Eu sou muito feliz por ser sua amiga. E eu espero que continuemos sendo amigos. Para que a gente consiga planejar o nosso projetinho. O que 2020 alguma coisa, né? Enfim. Um beijo. Kisses. XX. Eu batendo no carro. A gente cantando. Mas não vou chorar não, hein? Para com isso. Não, pode chorar, fica à vontade se quiser, tá? Você era transporte público lá? Era o metrô. Gente, que fofo, muito obrigado, sério. Foi Andrei, certo, que preparou isso aí, os áudios, eu só juntei. Tu tinha mais alguma coisa pra mostrar? Não, era só isso. Eu escrevi uma carta, mas não consegui fazer. Não deu tempo. Tá aí não, rascunho não? Não, já não. Se quiser, a gente lê aqui, tá? Vai ler não? Quer mostrar? Não. Se quiser, dá tempo, tá? Tu quer ver a carta? Eu vejo depois. Ai, gente, obrigado por vocês terem mandado, tá? Um beijo. Muito legal. Estourou tudo aí? Tudo bem. Bom, então foi isso. Eu tô sem mais perguntas, não sei se o Wesley tem. João Pedro, a gente deixa o espaço. Eu só queria entender, porque acho que a Yasmin, ela não gostou. Só queria entender isso, porque ela não gostou. Ela teve uns vexames. Ela teve, não só ela, mas alguns intercambistas tiveram vexame com a Host Family. E essa questão do vexame foi mais uma questão do Conexão Mundo, um planejamento deles e tal, com algumas coisinhas e tal, e a adaptação. Então aí porque ela notou, mesmo ela sendo, você tem traços europeus sim, tá? Você é branco, você tem olho azul, você foi no seu lugar. Ela notou algumas xenofobias e tal, e aconteceu com alguns intercambistas, não comigo, mas com alguns aconteceu e tal. Então, Josi e Maicon, eles relataram que foi muito assim, muito escrachado lá na Espanha, sabe?
foi bastante nítido, não foi? Aham. Eles relataram. Lá aconteceu, Mas um tipo, pouco mais velado. não acontecia tanto assim, foi tipo um evento ou outro, entendeu? Aham. Então, Beleza. Então acho que foi isso, né? Aham. Tu tem mais alguma coisa que tu não falou, que gostaria de ter falado? assim, não que eu me lembre agora, mas eu gostaria de agradecer o espaço. A gente que agradece a sua convite. vida. A O gente papo que foi agradece. muito legal. A gente começou o quê? Muito Quase obrigado. 1h30 já, não foi? Quase 1h30 já. E muito obrigado também pelos depoimentos de vocês que mandaram depoimentos pra mim, ó. Um beijo a todos vocês. E é isso, obrigado pela oportunidade. E eu espero Deixa que... eu só lhe falar, desculpa Com interromper, certeza. mas se despeça em inglês e tal, depois se puder traduzir pra Ah, gente, a sim. gente agradece. Com certeza. Sabe, é só com uma tradição daqui. Like, unfortunately, it's my time to go. I ain't got no time here anymore, but it's time to go. I thank you guys for everything that you've done to me. Thank you guys for this interview, and I guess it's time to go. I'm back by popular demand, of course, but bye. Então, gente, muito obrigado por tudo que vocês... Eu só entendi pela alguma coisa que era entrevista. alguma coisa pessoas, só entendi pessoas. Muito obrigado pela entrevista. E é isso. Tu tá sendo na cama, tu sai disso pra ali. Tradução agora. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado por terem dado esse espaço pra mim. Muito obrigado mesmo. Foi uma conversa muito legal. Muito obrigado pelos relatos. Por essa surpresa que realmente me tocou muito. Um beijo pra vocês. E porque ela não falou, hein? Ela vai ser Ela processada. mandou o videozinho, foi dela? Ah, foi ela que editou, Ah, né? foi isso. Linda, um beijo pra você também, gente. Um beijo pro Nip Squad. Eu amo vocês, tá? Então acho que foi isso, não foi? Exato. Entrevista. Só agradecer. A gente Valeu, agradece de Pedro. coração, Ai, porque muito querendo ou não, serve de incentivo pra quem Não, quer. com certeza. ir. E tem uma menina que eu ia até precisar o nome dela, eu me esqueci, mas ela é prima de Kathleen. E. Prima não, irmã de Kathleen. Ela tá no 8º ano, está assistindo todos os podcasts, vai estar assistindo esse Olha. também, certamente. E vocês servem de inspiração, né? O pessoal agora tem mais segurança, tem mais informação. Pois Então, é, assim. informação, tu sim. sabe como Aham. funciona, até os pais também, né? Então, Eles podem ter mais segurança. Eu acho uma atitude legal de vocês virem conversar e dizer como que é, porque agora eu acho que fica muito claro para todo mundo como é que funciona. Até um uma mês experiência passado, única, né? O pessoal não tem ideia como é que funciona, mas hoje, com todas as experiências que vocês estão contando, então o pessoal agora sabe como é que funciona e vocês estão fazendo esse papel importante de divulgar o Conexo Mundo. Acho que todas as escolas deveriam fazer, né? Sim. Para poder divulgar mais e deixar o povo mais seguro, né? E assim, Só uma coisinha, Teodicia, que eu queria Diga. fazer uma leve divulgação. Eita! Uma leve divulgação. Ele tá patrocinando? Que, ó, quem tá patrocinando aí a festa, entre aspas, patrocinando a festa, é a mãe de Pacheco, fazendo as Viu? cocadas Sim. pra gente vender aqui na escola. Cocadas Pacheco. Cocadas do Pacheco, lá no terceiro A, Sim. entendeu? Quem quiser, sabe? E também o terceiro C tá vendendo um café aí na segunda, o café de acordar, café com leite, um bolinho. Vai ter mais surpresas aí. no Isso é em terceiro prol de B. que, Wesley? Fala. Em prol da formatura dos terceiros anos. Show. Então, fazer essa leve divulgação. Então, Cocadas Pacheco, a cocada mais gostosa da Deixa eu chamar os meninos que fizeram parte aqui. Pra que vai fazer uma foto e se despedir todo mundo. Foi, faltou a cocada do convidado. Faltou não, tem um ali. Eu comprei. Olha, Pega ali. course. Tá na bolsa aí, Felipe. Venham pra cá, o pessoal. chega aí, Otávio. Olha só. E Deixa só a Yasmin. Pacheco ali. O convidado tem que provar a cocada e dar nota. Muito bem, parte da nossa equipe aqui, ó. Wesley, já conhecido de todos, né? Edna também, Otávio, eu. Ó, da próxima vez a gente tem que fazer essa gravação um pouco mais pra lá, hein? Deixa eu apresentar a equipe aqui, Felipe. Tá enquadrando todo mundo. Olha o presentinho dele. Luan vai ser o nosso Traga social o media. Aqui, a presente cocada, Cocadas Pacheco, abre aqui. Eu lhe Abre garanto aqui na que minha você câmera. vai comer ela. vai Cocadas querer mais. Pacheco, Eu ó. lhe garanto. Pera, desse lado, ó. Agora calma aí. Ele vai ter que abrir e vai provar. Não, ele só vai comer em casa, certo? Ó, serve você, serve sua mãe, seu irmão. Vai Apenas servir muito. R$2, tá? Apenas R$2. Então é isso, agradecer a nossa fotógrafa Sara também. Sara. Então, apresentar aqui, ó, em cima, Sara
Cauê, que estava ali nas imagens, certo? No apoio técnico aqui, Miguel. A Yasmin também entrevistou, vocês já conhecem, Yasmin, certo? Otávio ali estava nas fotos também. Edna também nas entrevistas. E Wesley, que todo mundo já conhece. Sim. E o nosso entrevistado, que a gente agradece muito, que foi obrigado, muito legal o papo. E Pacheco. Aí Pacheco tá ali. Pacheco da cocada. Pacheco aparece aqui Pacheco. Eu sou grande. Vem mais pra cá, galera. Bom, Pacheco aqui pra quem não conhece, ó, e Felipe apareceu. Acabou de perder 3 pontos esse menino. Eu tentei isso. Bom, então vamos lá. Vamos se despedir, dar tchau aqui. A gente volta. Aliás, é naquela ali, ó. Até a próxima. A gente volta no próximo. Valeu, João Pedro, obrigadão. Foi muito legal, foi muito bom. Valeu mesmo. Obrigado.